todo caso, conheço as mulheres. Tenta, pois, reconhecer teus erros. É culpa minha. Perdão, desculpa-me. Sofrerás uma saraivada de censuras. Jamais um perdão franco, simples. Começará por humilhar-te, envilecer-te, censurar-te-á agravos imaginários, e então somente te perdoará. E ainda é a melhor dentre elas. Não perdoará as menores coisas. Tal é a ferocidade de todas, sem exceção, desses anjos sem os quais não poderíamos viver. Vês tu, meu caríssimo, digo-o francamente, todo homem decente deve estar sob a chinela de uma mulher. É minha convicção, ou antes, meu modo de sentir. O homem deve ser generoso, isto não rebaixa. Mesmo um herói, mesmo César. Mas nunca peças perdão, a nenhum preço. Lembra-te desta máxima, vem de teu irmão Mitya, a quem as mulheres botaram a perder. Não, repararei meus agravos a Grunchenka, mas sem pedir-lhe perdão. Venero-a, Alexiei, mas não o nota ela. Pensa que nunca a amo bastante. Faz-me sofrer com esse amor. Antes sofria eu com suas sinuosidades pérfidas. Agora formamos uma só alma e por ela tornei-me um homem. Ficaremos juntos? Se não, morrerei de ciúme. Já penso nisso cada dia. Que te disse ela de mim? Alyosha repetiu-lhe o que Grunchenka dissera. Mitya escutou atentamente e ficou satisfeito. Então não está zangada pelo fato de eu ser ciumento. Eis bem a mulher. Também eu tenho um coração duro. Gosto dessas naturezas, se bem que não suporte o ciúme. Brigaremos, mas a amarei sempre. Será que os forçados podem casar-se? Não posso viver sem ela. Mitya andou pelo quarto com os supercílios franzidos. Já quase não se enxergava. De repente, pareceu preocupado. Então, diz ela que há um segredo? Uma conspiração a 3 contra ela, com Katia? Pois bem, não é isto. Grunchenka enganou-se. Como uma tola. Alyosha, querido, tanto pior. Vou revelar-te nosso segredo. Mitya olhou para todos os lados, aproximou-se de Alyosha, pôs-se a falar-lhe em voz baixa, se bem que na realidade ninguém pudesse ouvi-los. O velho guarda dormitava sobre um banco, os soldados de serviço estavam bastante afastados. Vou te revelar nosso segredo, disse ele à pressa. Iria fazê-lo depois, porque posso eu tomar uma decisão sem ti? És tudo para mim. Ivan nos é superior, mas tu vales mais que ele. Somente tu decidirás. Talvez sejas mesmo superior a Ivan. Vês, é um caso de consciência. Um negócio tão importante que não posso resolvê-lo eu mesmo, sem teu conselho. No entanto, é ainda demasiado cedo para um pronunciamento. É preciso esperar o julgamento. Tu decidirás em seguida de minha sorte. Agora contenta-te em escutar-me, mas não digas nada. Expor-te-ei somente a ideia, deixando de parte os detalhes. Mas nada de perguntas. Não te mexas, está entendido? E teus olhos, que eu esquecia. Lerei neles tua decisão, mesmo que não fales. Oh, tenho medo. Escuta, Alyosha. Ivan propõe que eu fuja. Passo por cima dos detalhes. Tudo está previsto. Tudo pode arranjar-se. Cala-te. Na América, com Grusha, porque não posso viver sem ela. E se não a deixam seguir-me? Será que os forçados podem casar-se? Ivan diz que não. Que farei sem Grusha, debaixo da terra, com um martelo? Só serviria para partir com ele minha cabeça. Mas por outro lado, a consciência. Furto-me ao sofrimento, desvio-me da via de purificação que se oferecia a mim. Ivan diz que na América, com boa vontade, pode a gente ser mais útil que nas minas. Mas que virá a ser então de nosso hino subterrâneo? A América é ainda vaidade. E há também, eu penso, muita desonestidade em partir para a América. Escapo à expiação. Eis porque te digo, Alyosha, só tu podes compreender isso. Para os outros, tudo quanto te disse do hino são tolices, delírio. Tratar-me-ão de louco ou de imbecil. Ora, não sou uma coisa nem outra. Ivan também compreende o hino, de certo, mas cala-se. Não crê nele. Não fales, não fales. Vejo pelo teu olhar que já decidiste. Poupa-me. Não posso viver sem Grusha. Espera até o julgamento. Mitya acabou com um ar desvairado. Segurava Alyosha pelos ombros, fixava-o com seu olhar ávido, ardente. Podem os forçados casar-se? Repetiu ele pela terceira vez, com voz suplicante.
Alyosha, muito comovido, escutava com profunda surpresa. Dize-me, perguntou ele, é verdade que Ivan insiste muito? Quem teve primeiro essa ideia? Foi ele insiste. Não o via, veio de repente, há uma semana, e começou por aí. Não propõe, ordena, não duvida de minha obediência, se bem que lhe tenha eu aberto meu coração, como a ti, e falado do hino. Expôs-me seu plano, reuniu as informações, mas voltarei a isso. Ele o quer ardentemente, e sobretudo oferece dinheiro, 10.000 rublos para fugir, 20.000 na América. Pretende que se pode muito bem organizar a fuga com 10.000 rublos. E recomendou-te que não me falasses? A ninguém e sobretudo a ti. Tem medo de que sejas como a minha consciência viva. Não lhe digas que te pus a par, rogo-te. Tens razão. É impossível decidir antes da sentença. Depois do julgamento, verás tu mesmo. Haverá em ti um homem novo que decidirá. Um homem novo, ou um Bernard, que decidirá como Bernard. Assim parece-me ser eu mesmo um vil Bernard, disse Mitya com um sorriso amargo. Será possível, meu irmão, que não esperes justificar-te amanhã? Mitya ergueu os ombros, abanou a cabeça negativamente. Alyosha, disse de repente, está na hora de ires. Acabo de ouvir o inspetor no pátio. Vai chegar aqui. Estamos atrasados. É desordem. Beija-me depressa. Faze sobre mim o sinal da cruz para o calvário de amanhã. Abraçaram-se e beijaram-se. E Ivan que me propõe a fuga. Ele próprio acredita que eu o matei. Triste sorriso desenhou-se em seus lábios. Perguntaste-lhe? Não. Queria perguntar-lhe, mas não tive coragem. Aliás, compreendi-o pelo seu olhar. Então, adeus. Beijaram-se de novo. Alyosha ia sair quando Mitya o chamou. Fica assim diante de mim. Assim. Pegou de novo Alyosha pelos ombros. Seu rosto tornou-se muito pálido, seus lábios se contraíram, seu olhar sondava seu irmão. Alyosha, dize-me toda a verdade, como diante de Deus. Crês que eu matei? A verdade inteira, não mintas. Alyosha cambaleou, teve um aperto de coração. Basta! Que dizes? Murmurou como desvairado. Toda a verdade, não mintas. Jamais crio um só instante que sejas um assassino, exclamou com voz trêmula Alyosha, que levantou a mão como para tomar a Deus por testemunha. Uma expressão de felicidade pintou-se no rosto de Mitya. Obrigado, disse suspirando, como depois de um desmaio. Restituíste-me a vida. Acreditas? Até agora temia perguntar-te. A ti. Vai-te agora, vai-te. Tu me fortificaste para amanhã, que Deus te abençoe. Retira-te. Ama, Ivan. Alyosha saiu todo choroso. Semelhante desconfiança da parte de Mitya, mesmo para com ele, revelava um desespero que ele jamais suspeitara que fosse tão profundo em seu desgraçado irmão. Infinita compaixão apoderou-se dele. Estava profundamente magoado. Ama, Ivan. Lembrou-se de súbito destas derradeiras palavras de Mitya. Ia precisamente à casa de Ivan, a quem queria ver desde a manhã. Ivan inquietava-o tanto quanto Mitya, e agora mais do que nunca, após aquela entrevista. 5. Não foste tu. Para ir à casa de seu irmão, tinha de passar diante da casa onde morava Katarina Ivanovna. As janelas estavam iluminadas. Parou e resolveu entrar. Não havia visto Katarina desde mais de uma semana e pensou que Ivan estivesse talvez em casa dela, sobretudo na véspera de um tal dia. Na escada, fracamente iluminada por uma lanterna chinesa, cruzou com um homem em quem reconheceu seu irmão. — Ah, és tu? — disse secamente Ivan Fyodorovitch. — Adeus. Vai à casa dela? — Sim. Não te aconselho. Está agitada. Tu a perturbarás ainda mais. — Não, não! Gritou uma voz no alto da escada. — Alexei Fyodorovitch, acaba de vê-lo? — Sim, vi-o. Manda ele dizer-me alguma coisa? Entre, Alyosha. E você também, Ivan Fyodorovitch. Volte sem demora. Estão ouvindo? A voz de Katia era tão imperiosa que Ivan, após um instante de hesitação, decidiu-se a subir de novo com Alyosha. Ela estava escutando, murmurou ele agitado consigo mesmo, mas Alyosha o ouviu.
Permita-me que conserve meu sobretudo, disse Ivan ao entrar no salão. Ficarei apenas 1 minuto. Sente-se, Alexei Fyodorovitch, disse Katarina Ivanovna, que ficou de pé. Não havia mudado, mas seus olhos sombrios brilhavam com um clarão mau. Alyosha lembrou-se mais tarde de que ela lhe parecera particularmente bela naquele instante. Que manda ele dizer? Somente isto, disse Alyosha, olhando-a de frente. Que a senhora se poupe e não fale no tribunal do que, hesitou um pouco, se passou entre vocês por ocasião do primeiro encontro. Ah, de minha saudação até o chão por causa do dinheiro, disse ela com um riso amargo. Teme por si ou por mim? Quer que eu poupe a quem, afinal? A ele ou a mim? Fale, Alexei Fyodorovitch. Alyosha olhava-a atentamente, esforçando-se por compreendê-la. A senhora e a ele. É isto, disse ela com maldade e corou. Você não me conhece ainda, Alexei Fyodorovitch. Eu tampouco me conheço. Talvez venha a detestar-me depois do interrogatório de amanhã. A senhora deporá com lealdade, disse Alyosha. É o que é preciso. A mulher nem sempre é leal. Há uma hora, temi o contato daquele monstro como o de um réptil. Entretanto, é ele sempre um ser humano para mim. Mas é um assassino? Foi ele quem matou? Exclamou ela, voltando-se para Ivan. Alyosha compreendeu logo que ela já lhe havia feito aquela pergunta antes de sua chegada, pela 100ª vez talvez, e que haviam brigado. Fui à casa de Smirdiakov. Foste tu que me persuadiste de que ele é um parricida. Acreditei em ti. Ivan sorriu constrangido. Alyosha estremeceu, ouvindo aquele em ti. Não suspeitava de tal intimidade. Pois bem, basta, cortou Ivan. Vou-me embora. Até amanhã. Saiu, dirigindo-se para a escada. Katarina Ivanovna agarrou imperiosamente as mãos de Alyosha. Siga-o, alcance-o. Não o deixe só um instante. Está louco? Não sabe que ele ficou louco? Está com febre nervosa. O médico mo disse, vá, corra. Alyosha precipitou-se atrás de Ivan Fyodorovitch, que não havia dado ainda 50 passos. Que queres? Disse ele, voltando-se para Alyosha. Ela te mandou seguir-me, porque eu estou louco. Sei isso de cor, acrescentou ele, irritado. Ela se engana, de certo, mas diz com razão que estás doente. Examinava-te ainda há pouco. Tem o rosto desfeito, Ivan. Ivan continuava andando. Alyosha seguia-o. Sabes, Alexei Fyodorovitch, como é que se fica louco? Perguntou Ivan num tom calmo, em que transparecia curiosidade. Não, ignoro-o. Penso que há muitos gêneros de loucura. Pode uma pessoa perceber por si mesma que está ficando louca? Penso que a pessoa não pode observar-se em semelhante caso, respondeu Alyosha surpreso. Ivan calou-se um instante. Se queres conversar comigo, mudemos de conversa, disse ele de repente. Com medo de esquecê-la, eis aqui uma carta para ti, disse timidamente Alyosha, estendendo-lhe a carta de Lisa. Aproximavam-se de um lampião. Ivan reconheceu a letra. Ah, é daquela diabinha. Deu uma risada má e, sem abri-la, rasgou a carta em pedaços que se dispersaram ao vento. Ainda não tem 16 anos e já se oferece, disse num tom cheio de desprezo. Como se oferece ela? Exclamou Alyosha. Ora essa, como as mulheres corrompidas. Que estás dizendo, Ivan? Protestou Alyosha, cheio de dor. É uma criança. Tu insultas uma criança? Ela também está muito doente. Talvez também se torne louca. Tinha de entregar-te sua carta. Queria eu, pelo contrário, que me explicasses, para salvá-la. Nada tenho a explicar-te. Se é uma criança, não sou eu sua babá. Cala-te, Alexei, não insistas. Nem mesmo penso nisso. Houve novo silêncio. Ela vai rezar à Virgem todas as noites para saber o que deve fazer amanhã, continuou ele num tom maldoso. Tu falas de Katarina Ivanovna? Sim. Aparecerá ela para salvar Mitya ou para perdê-lo? Rezará para ser esclarecida. Não sabe ainda, vê, não tendo tido ainda tempo de se preparar. Outra ainda que me toma por ama de leite, quer que eu a acalente. Katarina Ivanovna te ama, meu irmão, disse tristemente Alyosha. É possível, mas a mim ela não agrada.
Ela sofre. Por que então dizer-lhe, por vezes, palavras que lhe dão esperança? Prosseguiu timidamente Alyosha. Sei que o fizeste. Perdoa-me se falo assim. Não posso fazer o que seria preciso, romper e falar-lhe de coração aberto, disse Ivan com arrebatamento. É preciso esperar que o assassino seja julgado. Se romper com ela agora, botará a perder amanhã, por vingança, aquele desgraçado, porque ela o odeia e tem consciência disso. Aqui é mentira sobre mentira. Enquanto ela conservar esperança, não botará a perder aquele monstro, sabendo que eu quero salvá-lo. Ah, quando será pronunciada essa maldita sentença? As palavras assassino e monstro tinham impressionado dolorosamente Alyosha. Mas como poderia ela perder o nosso Mitya, em que é de temer o seu depoimento? Não o sabes ainda. Tem em suas mãos um documento escrito por Mitya e demonstrando que foi ele quem matou Fyodor Pavlovich. É impossível, exclamou Alyosha. Impossível como? Eu mesmo o li. Não pode existir semelhante documento, repetia Alyosha com ardor. Não pode existir, porque não foi Mitya o assassino, não foi ele quem matou nosso pai. Ivan parou. Quem então o matou, na tua opinião? Perguntou ele friamente. Havia arrogância na sua voz. Tu mesmo sabes quem, disse mansamente e num tom penetrante Alyosha. Quem? Essa fábula a respeito daquele idiota epilético, Smirdiakov? Tu mesmo sabes quem, deixou Alyosha escapar, já sem forças. Ofegava, tremia. Mas quem então? Quem? Gritou Ivan cheio de raiva. Não era mais senhor de si. Só sei uma coisa, disse Alyosha em voz baixa. Não foste tu que mataste o pai. Estou certo disso. Que queres dizer com estas palavras? Não foste tu? Perguntou Ivan estupefato. Não foste tu que mataste? Não foste tu? Repetiu com firmeza Alyosha. Houve um silêncio. Mas sei bem que não fui eu. Estás delirando? Disse Ivan, pálido, com um sorriso que era mais uma careta. Encarava Alyosha. Encontravam-se de novo perto de um lampião. Não, Ivan, disseste a ti mesmo várias vezes que eras tu o assassino. Quando o disse? Estava em Moscou? Quando o disse? Repetiu Ivan perturbado. Tu disseste a ti mesmo muitas vezes quando ficavas sozinho durante aqueles 2 terríveis meses, disse Alyosha brandamente. Dir-se-ia que falava, malgrado seu, obedecendo a uma ordem imperiosa. Tu te acusaste, reconheceste que o assassino não era outro senão tu, mas enganas-te, não és tu, tu me entendes? Não és tu. É Deus quem me envia para dizer-te. Ambos se calaram durante 1 minuto. Pálidos, fitavam-se bem nos olhos. De súbito, Ivan estremeceu, agarrou Alyosha pelo ombro. Estavas em minha casa, cochichou ele com os dentes cerrados. Estavas em minha casa à noite quando ele veio. Confessa-o. Viste-o? De quem falas? De Mitya? Perguntou Alyosha, que não compreendia. Dele não. Ao diabo, monstro! Vociferou Ivan. Será que sabes que ele veio ver-me? Como o soubeste? Fala! Ele quem? Ignoro a quem te referes, disse Alyosha aterrorizado. Não, tu sabes. Senão como é que tu... Não podes deixar de saber. Mas conteve-se. Parecia meditar. Um sorriso estranho pregueava-lhe os lábios. Meu irmão, prosseguiu Alyosha com voz trêmula, disse-te isto porque crês na minha palavra, eu sei. Disse-te de uma vez para sempre. Não foste tu. Ouves? De uma vez para sempre. E foi Deus quem me inspirou, ainda que tenhas de odiar-me doravante. Mas Ivan voltara a dominar-se. Alexei Fyodorovich, disse ele com um sorriso frio. Não gosto nem dos profetas, nem dos epiléticos. Sobretudo dos enviados de Deus, você bem o sabe. Desde agora, rompo com você e, sem dúvida, para sempre. Rogo-lhe que me deixe nesta encruzilhada. De resto, aqui está a rua que leva à sua casa. Sobretudo, evite vir à minha casa hoje, ouviu? Voltou-se e afastou-se a passos firmes, sem se voltar. Meu irmão, gritou-lhe Alyosha, sente acontecer alguma coisa hoje, pensa em mim. Ivan não respondeu. Alyosha ficou na encruzilhada, perto do lampião,
até que Ivan desapareceu na escuridão. Retomou então lentamente o caminho de sua residência. Nem ele nem Ivan tinham querido morar na casa solitária de Fyodor Pavlovich. Alyosha alugava um quarto mobiliado em casa de particulares. Ivan Fyodorovich ocupava um apartamento espaçoso e bastante confortável na ala de uma casa que pertencia a uma senhora abastada, viúva de um funcionário. Tinha para servi-lo apenas uma velha surda, entrevada de reumatismo, que se deitava e se levantava às 6 horas. Ivan Fyodorovich tornara-se muito pouco exigente durante aqueles 2 meses e gostava muito de ficar sozinho. Ele mesmo arrumava seu quarto e ia raramente às outras peças. Tendo chegado ao portão e já segurando o cordão da sineta, parou. Sentia-se sacudido por um arrepio de cólera. Largou o cordão, cuspiu e dirigiu-se bruscamente para o outro extremo da cidade, para uma casinha de madeira empenada a 2 verstas de sua residência. Era ali que morava Maria Kondratievna, a antiga vizinha de Fyodor Pavlovich, que ia à casa dele buscar sopa e à qual Smirdiakov cantava canções, acompanhando-se na guitarra. Vendera sua casa e vivia com sua mãe numa espécie de isbá. Smirdiakov, doente e quase moribundo, instalara-se em casa delas. Era para lá que se dirigia agora Ivan Fyodorovich, cedendo a um impulso súbito e irresistível. 6. Primeira entrevista com Smirdiakov. Era a 3ª vez que Ivan Fyodorovich ia conversar com Smirdiakov, desde seu regresso de Moscou. Vira-o após o drama, no primeiro dia de sua chegada, depois visitou-o 2 semanas após. Mas havia mais de 1 mês não voltara à casa de Smirdiakov e não sabia quase nada dele. Ivan Fyodorovich voltara de Moscou 5 dias somente após a morte de seu pai, enterrado na véspera. Com efeito, ignorando Alyosha o endereço de seu irmão em Moscou, recorrera a Katarina Ivanovna, que telegrafou às suas parentas na ideia de que Ivan Fyodorovich fora visitá-las assim que chegara. Mas só as visitou 4 dias mais tarde, e depois de ter lido o telegrama, regressou a toda a pressa para a nossa cidade. Conversou em primeiro lugar com Alyosha, ficando surpreso por vê-lo afirmar a inocência de Mitya e designar Smirdiakov como assassino, contrariamente à opinião geral. Depois de ter visto o Spravnik e o procurador, tomou conhecimento com detalhes da acusação e do interrogatório, ficou mais espantado ainda e atribuiu a opinião de Alyosha unicamente ao seu extremo afeto fraternal, à compaixão que Mitya lhe inspirava. A este propósito, expliquemos de uma vez por todas os sentimentos de Ivan por seu irmão Dmitri Fyodorovich. Decididamente não gostava dele. A compaixão que ele lhe inspirava misturava-se a muito desprezo, indo até à aversão. Mitya era-lhe totalmente antipático, até mesmo fisicamente. Quanto ao amor de Katarina Ivanovna por ele, causava indignação a Ivan. Vira Mitya no primeiro dia de sua chegada, e essa entrevista, longe de enfraquecer sua convicção de culpabilidade, havia-a fortificado. Seu irmão estava então inquieto, numa agitação doentia, falava muito, mas distraído e desorientado, exprimia-se com brusquidão, acusava Smirdiakov, atrapalhava-se terrivelmente. Falava sobretudo dos 3.000 rublos roubados pelo defunto. Aquele dinheiro me pertencia, afirmava Mitya. Mesmo se eu o tivesse roubado, teria sido justo. Não respondia quase às acusações que se elevavam contra ele e se discutia os fatos em seu favor, era de uma maneira confusa, canhestra, como se não quisesse mesmo justificar-se aos olhos de Ivan. Pelo contrário, zangava-se, desdenhava as acusações, invectivava, acalorava-se. Zombava do testemunho de Gregório relativo à porta aberta, assegurava que era o diabo quem a tinha aberto. Mas não podia explicar esse fato de uma maneira plausível. Havia mesmo ofendido Ivan, por ocasião dessa primeira entrevista, declarando-lhe bruscamente que não cabia aos que sustentavam que tudo é permitido suspeitar dele e interrogá-lo.
Em suma, mostrara-se bastante pouco amável com Ivan Fyodorovich. Este, após sua entrevista com Mitya, foi logo ter com Smerdyakov. Ainda no vagão, pensava constantemente em Smerdyakov e na sua derradeira conversa na véspera de sua partida. Muitas coisas o perturbavam, pareciam-lhe suspeitas, mas no seu depoimento ao juiz de instrução, havia Ivan provisoriamente guardado segredo a respeito. Esperava avistar-se com Smerdyakov, que se encontrava então no hospital. O Dr. Herzenstube e o médico do hospital Varvinsky responderam categoricamente às perguntas de Ivan Fyodorovich que a epilepsia de Smerdyakov estava certificada e pareceram mesmo surpresos de que ele lhes perguntasse se não houvera simulação no dia do drama. Deram-lhe a entender que era uma crise extraordinária, que se repetira durante vários dias, pondo em perigo a vida do doente. Agora, graças às medidas tomadas, podia-se afirmar que ele escaparia, mas talvez, acrescentou o Dr. Herzenstube, sua razão ficasse perturbada, se não para sempre, pelo menos por muito tempo. Insistindo Ivan Fyodorovich em saber se ele estava louco no momento, responderam-lhe que, sem estar ainda completamente louco, apresentava certas anomalias. Ivan Fyodorovich resolveu dar-se conta disso pessoalmente. Foi imediatamente admitido à presença de Smerdyakov, que se encontrava num quarto separado, deitado. Um segundo leito era ocupado por um hidrópico que só poderia durar 1 ou 2 dias e não iria atrapalhar a conversa. Smerdyakov mostrou um sorriso desconfiado à vista de Ivan Fyodorovich. Pareceu mesmo intimidado no primeiro momento, pelo menos teve Ivan essa impressão. Mas isso só durou um instante, e Smerdyakov espantou-o quase pela sua calma no resto do tempo. À primeira vista, pôde Ivan Fyodorovich convencer-se da gravidade de seu estado. Estava muito fraco, falava lentamente, penosamente, emagrecera muito e amarelecera. Durante os 20 minutos que durou a entrevista, queixava-se sem cessar de dores de cabeça e de lassidão em todos os membros. Seu rosto chupado de eunuco havia-se encolhido com os cabelos revoltos nas têmporas. Somente uma mecha delgada erguia-se à guisa de topete, mas o olho esquerdo, piscante e parecendo fazer alusão, lembrava o antigo Smerdyakov. Dá gosto falar com um homem de espírito, lembrou-se logo Ivan Fyodorovich. Sentou-se a seus pés, num tamborete. Smerdyakov mexeu-se, gemendo, mas guardou silêncio. Não tinha ar de muita curiosidade. Podes falar-me? Não te fatigarei demais. De certo, murmurou Smerdyakov com voz fraca. Há muito tempo que o senhor chegou? Acrescentou com condescendência, como para encorajar o visitante constrangido. Hoje somente, para esclarecer a atrapalhada de vocês. Smerdyakov suspirou. Que tens de suspirar? Sabias então? Perguntou Ivan. Como não teria sabido? Disse Smerdyakov após um silêncio. Era claro de antemão, mas como prever que aquilo acabaria assim? Acabaria o quê? Nada de rodeios. Porque predisseste que terias uma crise logo que descesses à adega. Designaste abertamente a adega. Disse isso no seu depoimento? Perguntou Smerdyakov com fleuma. Ainda não, mas o direi de certo. Deves-me explicações, meu amigo. E fica sabendo, meu caro, que não permitirei que brinques comigo. Por que brincar com o senhor, quando minha esperança está toda no senhor, como que em Deus? Proferiu Smerdyakov, sem se comover. Em primeiro lugar, sei que não se pode prever uma crise de epilepsia. Tomei informações, portanto, é inútil fingir. Como, pois, fizeste para me predizer o dia, a hora e até mesmo o lugar? Como podias saber de antemão que terias uma crise justamente naquela adega, se não simulaste? De toda maneira, teria eu de ir à adega várias vezes por dia, respondeu lentamente Smerdyakov. Foi assim que caí do celeiro, há 1 ano. Bem de certo, não se podem prever o dia e a hora de uma crise, mas pode-se ter sempre um pressentimento.
Ora, tu predisseste o dia e a hora. No que concerne à minha doença, senhor, informe-se antes junto aos médicos para saber se ela era natural ou fingida. Nada mais tenho a dizer-lhe a este respeito. Mas a adega, como previste a adega? Essa adega o atormenta. Quando ali desci, tinha medo, desconfiava, tinha medo porque, uma vez ausente o senhor, não havia mais ninguém para me defender. Pensava, vou ter um ataque, cairei ou não? E essa apreensão provocou o espasmo na garganta. Vim abaixo. Tudo isso, bem como nossa conversa na véspera, no portão, quando lhe dava parte de meus temores, inclusive a adega, eu o expus com detalhes ao senhor Dr. Herzenstube e ao juiz de instrução, Nikolai Parfenovich. Ficou tudo constando dos autos. O médico do hospital, Varvinsky, explicou particularmente que a apreensão mesma havia provocado a crise e o fato foi notado. Como que esgotado pela lassidão, Smerdyakov respirou com dificuldade. Então, já fizeste estas declarações? Perguntou Ivan Fyodorovich, um tanto desconcertado. Queria amedrontá-lo, ameaçando-o com a divulgação de sua conversa, mas o outro tomara a dianteira. Que tenho a temer? Devem eles conhecer toda a verdade, disse Smerdyakov com segurança. E contaste também exatamente nossa conversa perto do portão? Não exatamente. Disseste também que sabes simular uma crise? Como disso te gabavas diante de mim? Não. Dize-me agora, por que me mandavas para Tchermatiniá? Temia que o senhor fosse para Moscou. Tchermatiniá é mais perto. Mentes. Foste tu quem instaste comigo para partir. Afaste-se do pecado, dizias. Foi unicamente por amizade, por devotamento, pressentindo uma desgraça e para poupá-lo. Mas minha segurança passava além da do senhor. De modo que lhe disse, afaste-se do pecado para fazê-lo compreender que aconteceria alguma coisa e que o senhor deveria ficar para defender seu pai. Deverias ter me falado francamente então, imbecil. Como poderia fazê-lo? O medo dominava-me e o senhor poderia ter se zangado. Podia temer, com efeito, que Dmitri Fyodorovich fizesse escândalo e arrebatasse aquele dinheiro que considerava como propriedade sua. Mas quem teria crido que aquilo acabaria por um assassinato? Pensava que ele se contentaria com furtar aqueles 3.000 rublos ocultos sob o colchão num envelope, mas ele assassinou. Como adivinhar, senhor? Então, se dizes tu mesmo que era impossível, como podia eu adivinhar e ficar? Não está claro. O senhor podia adivinhar pelo fato de enviá-lo eu a Tchermatiniá em lugar de Moscou. Que é que isso prova? Smerdyakov, que parecia muito cansado, calou-se de novo. O senhor podia compreender que se eu o aconselhava a ir a Tchermatiniá é que desejava tê-lo por perto, porque Moscou é longe. Sabendo que o senhor estava nas proximidades, Dmitri Fyodorovich teria hesitado. O senhor poderia, se preciso, acorrer e defender-me, porque eu lhe havia informado que Gregório Vassilievich estava doente e eu receava uma crise. Ora, explicando-lhe que se poderia, por meio de sinais, penetrar em casa do defunto e que Dmitri Fyodorovich os conhecia graças a mim, pensei que o senhor adivinharia por si mesmo que ele se entregaria, de certo, a violências e que, longe de partir para Tchermatiniá, o senhor ficaria. Ele fala sensatamente, pensava Ivan, se bem que titubeie. Por que dizia Herzenstube que ele tem um espírito transtornado? Estás com astúcias comigo. O diabo te carregue, exclamou ele, zangado. Francamente, cria então que o senhor havia adivinhado, replicou Smerdyakov com um ar mais ingênuo. Neste caso, teria eu ficado. Isto mesmo. Eu pensava que o senhor partia, apesar de tudo, para salvar-se, porque o senhor tinha medo. Acreditavas que todos são tão covardes como tu? Desculpe, pensava que o senhor era como eu. De certo, era preciso prever. Aliás, eu previ uma vilania da tua parte. Mas tu mentes de novo, exclamou ele, impressionado por uma lembrança. Hás de lembrar-te de que, no momento de minha partida, disseste-me, dá gosto conversar com um homem de espírito. Estavas, pois, contente com a minha partida, uma vez que me cumprimentavas. Smerdyakov suspirou várias vezes e pareceu corar. Estava contente,
disse ele com esforço, mas unicamente porque o senhor se decidia por Chermatinia em lugar de Moscou. É sempre mais perto, e minhas palavras não eram um cumprimento, mas uma censura. O senhor não compreendeu. Que censura? Muito embora pressentindo uma desgraça, o senhor abandonava seu pai e recusava-se a defender-nos, porque podia eu ser suspeitado de ter furtado aqueles 3.000 rublos. E o diabo te leve. Um instante. Falaste aos juízes a respeito dos sinais daquelas pancadas? Expliquei-lhes tudo, sem faltar nada. Ivan Fyodorovitch admirou-se de novo. Se pensei então em alguma coisa, foi numa infâmia de tua parte. Aliás, esperava isso. Dmitri podia matar, mas acreditava-o incapaz de roubar. Tu me disseste que sabias simular as crises. Por que disseste isso? Por ingenuidade. Jamais simulei a epilepsia. Foi simplesmente para me gabar. Por estupidez. Gostava muito do senhor então e conversava com toda a simplicidade. Meu irmão te acusa. Diz que foste tu que mataste e roubaste. De certo que outra coisa poderá dizer. Smerdyakov sorriu amargamente. Mas quem acreditará em tais acusações dele? Gregório Vassilievich viu a porta aberta. É concludente. Enfim, que Deus o perdoe. Ele tenta salvar-se e tem medo. Smerdyakov pareceu refletir, depois acrescentou. É sempre a mesma coisa. Quer atirar esse crime sobre mim, já o ouvi dizer, mas teria eu prevenido o senhor de que sei simular a epilepsia se me preparasse para matar seu pai? Meditando esse crime, poderia eu ser tão tolo a ponto de revelar de antemão tal prova, e ainda por cima ao filho da vítima? Pense nisso. É verossímil? Neste momento ninguém ouve nossa conversa, exceto a providência. Mas se o senhor a comunicasse ao procurador e a Nikolai Parfenovitch, serviria isto para minha defesa, porque um celerado não pode ser tão ingênuo. Todos raciocinarão assim. Escuta, disse Ivan Fyodorovitch levantando-se, impressionado por esse último argumento. Não suspeito de ti absolutamente. Seria ridículo acusar-te. Agradeço-te mesmo teres me tranquilizado. Vou-me embora, mas voltarei. Adeus. Restabelece-te. Tem necessidade de alguma coisa? Agradeço-lhe. Marfa Ignatievna não me esquece, e sempre boa, me vem em auxílio quando preciso. Pessoas de bem vêm ver-me todos os dias. Adeus. Aliás, não direi que sabes simular uma crise. Aconselho-te também a não falar nisso, disse Ivan sem saber por quê. Compreendo bem. Se o senhor não disser, não repetirei tampouco toda a nossa conversa junto ao portão. Ivan Fyodorovitch saiu. Apenas deram uns 10 passos no corredor, deu-se conta de que a derradeira frase de Smerdyakov tinha algo de ferino. Queria já arrepiar caminho, mas ergueu os ombros e saiu do hospital. Sentia-se tranquilizado pelo fato de que o culpado não era Smerdyakov, mas seu irmão Mitya, conquanto devesse ser isso precisamente o contrário, parece. Não queria procurar a razão disso, sentindo repugnância em analisar suas sensações. Tinha pressa de esquecer. Nos dias que se seguiram, convenceu-se definitivamente da culpabilidade de Mitya, estudando mais a fundo as acusações que pesavam sobre ele. Pessoas inferiores, tais como Fienia e sua mãe, tinham prestado depoimentos perturbadores. Inútil falar de Pierre Kotin, do botequim, da loja dos Plotnikov, das testemunhas de Mokroe. Os detalhes, sobretudo, eram esmagadores. A história das pancadas misteriosas havia impressionado o juiz e o procurador quase tanto quanto o depoimento de Gregório a respeito da porta aberta. Marfa Ignatievna, interrogada por Ivan Fyodorovitch, declarou-lhe que Smerdyakov passara a noite atrás do biombo, a 3 passos de nosso leito, e que muito embora dormisse ela profundamente, despertara muitas vezes ouvindo-o gemer. Gemia o tempo todo. Conversando com Herzenstube, Ivan Fyodorovitch deu parte de suas dúvidas a respeito da loucura de Smerdyakov, a quem achava simplesmente fraco, mas o velho sorriu com finura. Sabe em que ele se ocupa agora? Aprende de cor palavras francesas escritas em letras russas num caderno.
As dúvidas de Ivan Fyodorovitch desapareceram, afinal. Já não podia pensar mais em Dmitri senão com desgosto. No entanto, havia uma coisa estranha. A persistência de Alyosha em afirmar que o assassino não era Dmitri, mas muito provavelmente Smerdyakov. Ivan sempre fizera grande caso da opinião de seu irmão e aquilo o tornava perplexo. Outra coisa estranha, notada por Ivan. Alyosha nunca era o primeiro a falar de Mitya, limitando-se a responder às perguntas dele, Ivan. Aliás, tinha Ivan bem outra coisa na cabeça no momento. Desde seu regresso de Moscou, estava loucamente apaixonado por Katarina Ivanovna. Não é aqui o lugar para descrever essa nova paixão de Ivan Fyodorovitch, que influiu em toda a sua vida. Formaria isso matéria de um outro romance que escreverei talvez um dia. Devo assinalar, em todo caso, que quando ele declarou a Alyosha, ao sair da casa de Katarina Ivanovna, a mim ela não agrada, como o contei acima, mentia a si mesmo. Amava-a loucamente, ao mesmo tempo que a odiava por vezes, a ponto de ser capaz de matá-la. Isto ligava-se a muitas causas. Transtornada pelo drama, voltara-se para Ivan Fyodorovitch, que de novo estava a seu lado, como para um salvador. Estava ofendida, humilhada nos seus sentimentos. E eis que reaparecia o homem que a amava tanto antes, ela bem o sabia, e cuja inteligência e coração sempre apreciara. Mas a severa moça não se dera totalmente, malgrado a impetuosidade de seu amoroso, digna dos Karamazov, e a fascinação que ele exercia sobre ela. Ao mesmo tempo, atormentava-se sem cessar por ter traído Mitya, e por ocasião de suas frequentes discussões com Ivan, declarava-lhe isso francamente. Era o que, falando a Alyosha, chamara ela de mentira sobre mentira. Havia, com efeito, muita mentira nas relações deles, o que exasperava Ivan Fyodorovitch. Mas não antecipemos. Em suma, por algum tempo, esqueceu-se ele quase de Smerdyakov. No entanto, 2 semanas após sua primeira visita, as mesmas ideias estranhas recomeçaram a atormentá-lo. Perguntava a si mesmo muitas vezes por que, na derradeira noite, na casa de Fyodor Pavlovitch, antes de sua partida, saíra de mansinho para a escada, como um ladrão, para escutar o que fazia seu pai no rés do chão. Posteriormente, lembrou-se disso com desgosto. Sentiu-se de súbito angustiado no dia seguinte pela manhã, em viagem, e ao aproximar-se de Moscou dizia a si mesmo, sou um miserável. Por que isso? Pensava mesmo uma vez que essas ideias penosas podiam fazer que esquecesse Katarina Ivanovna quando a encontrou Alyosha na rua. Deteve-o logo e perguntou-lhe, lembras-te daquela tarde em que Dmitri irrompeu em casa de nosso pai e bateu nele? Disse-te mais tarde no pátio que me reservava o direito de desejar. Dize-me, pensaste então que eu desejava a morte de nosso pai? Sim, disse mansamente Alyosha. Aliás, não era difícil adivinhar. Mas não pensaste também que eu desejava que os répteis se devorassem mutuamente, isto é, que Dmitri matasse nosso pai o mais depressa possível e que eu mesmo o ajudaria nisso? Alyosha empalideceu, olhou em silêncio para seu irmão, fitando-o bem nos olhos. Fala, exclamou Ivan. Quero saber o que pensaste. É-me precisa toda a verdade. Sufocava e olhava de antemão Alyosha com um ar cheio de maldade. Perdoa-me, pensei isso também, murmurou Alyosha, sem acrescentar circunstância atenuante. Obrigado, disse secamente Ivan, que prosseguiu seu caminho. Desde então, notou Alyosha que seu irmão o evitava e lhe testemunhava aversão, tanto que cessou suas visitas. Logo depois desse encontro, voltara Ivan Fyodorovitch a ver Smerdyakov. 7. Segunda entrevista com Smerdyakov. Smerdyakov havia saído do hospital. Residia naquela casinha empenada que se compunha de 2 peças reunidas por um vestíbulo. Maria Kondratievna e sua mãe habitavam uma, a outra era ocupada por Smerdyakov. Não se sabia exatamente a que título se instalara ele em casa delas. Mais tarde, supôs-se que vivia como noivo de Maria Kondratievna e não pagava nada no momento.
A mãe e a filha estimavam-no muito e consideravam-no superior a elas. Depois de ter batido, Ivan, segundo as indicações de Maria Kondratievna, entrou diretamente à esquerda na peça ocupada por Smerdyakov. Uma estufa de faiança desprendia um calor intenso. As paredes estavam ornadas de papel azul, mas rasgado, sob o qual, nas fendas, formigavam as baratas, das quais se ouvia o barulho contínuo. O mobiliário era insignificante. 2 bancos contra as paredes e 2 cadeiras perto da mesa, muito simples, coberta por uma toalha de ramagens cor-de-rosa. Sobre as janelas, gerânios. A um canto, imagens santas. Sobre a mesa, um pequeno samovar de cobre, fortemente amassado, uma bandeja e 2 xícaras. Mas estava apagado. Smerdyakov já havia tomado o chá. Estava sentado sobre um banco e escrevia num caderno. Ao lado dele achavam-se um pequeno tinteiro e uma vela num candelabro de ferro fundido. Olhando Smerdyakov, teve Ivan a impressão de que estava ele completamente restabelecido. Tinha o rosto mais fresco, menos magro, os cabelos empomadados, um roupão de quarto pintalgado, forrado de algodão e bastante usado. Trazia óculos, o que era novidade para Ivan Fyodorovich. Esse detalhe irritou-o. Semelhante criatura usar óculos. Smerdyakov ergueu lentamente a cabeça, fixou o visitante através de seus óculos. Tirou-os. Depois levantou-se displicentemente, menos em atitude de respeito do que para cumprir estrita polidez. Ivan notou tudo isso num piscar de olhos e, sobretudo, o olhar malévolo e mesmo orgulhoso de Smerdyakov. Que vens fazer aqui? Já nos entendemos, parecia ele dizer. Ivan Fyodorovich mal se continha. Faz calor aqui, disse, ainda de pé, desabotoando seu sobretudo. Tire-o, sugeriu Smerdyakov. Ivan Fyodorovich tirou seu sobretudo, pegou uma cadeira com suas mãos trêmulas, aproximou-a da mesa e sentou-se. Smerdyakov já havia retomado seu lugar. Em primeiro lugar, estamos sós? Perguntou severamente Ivan Fyodorovich. Não poderão ouvir-nos? Ninguém. O senhor viu que há um vestíbulo. Escuta, então. Que é que insinuavas quando te deixei no hospital, dizendo que se eu não falasse de tua habilidade em simular epilepsia, tu não relatarias ao juiz toda a nossa conversa junto do portão? Que significa esse toda? Que entendias com isso? Era uma ameaça? Existe um acordo entre nós? Tenho medo de ti? Ivan Fyodorovich falava com cólera, dava claramente a entender que desprezava os rodeios, jogava cartas na mesa. Smerdyakov lançou um olhar mau. Seu olho esquerdo pôs-se a piscar, como para dizer, com sua reserva habitual, queres ir diretamente ao caso, pois seja. Querias dizer então que, prevendo o assassinato do seu próprio pai, o senhor deixou-o sem defesa. Era uma promessa de calar-me, para impedir julgamentos desfavoráveis de seus sentimentos ou mesmo de outra coisa. Pronunciou Smerdyakov estas palavras sem se apressar, parecendo senhor de si, mas num tom áspero, provocante. Fixou Ivan Fyodorovich com ar insolente. Como? O quê? Estás em teu bom senso? Estou em todo o meu bom senso. Estava eu então a par do assassinato? Exclamou Ivan, dando um formidável murro sobre a mesa. E que significa de outra coisa? Fala, miserável! Smerdyakov calava-se com a mesma insolência no olhar. Fala, pois, canalha infecto, dessa outra coisa. Pois bem, queria eu dizer com aquilo que o senhor mesmo, talvez, desejasse vivamente a morte de seu pai. Ivan Fyodorovich levantou-se e bateu com todas as suas forças no ombro de Smerdyakov. Este cambaleou até perto da parede, lágrimas inundaram-lhe o rosto. É vergonhoso, senhor, bater em um homem sem defesa. Cobriu o rosto com seu sujo lenço de quadrados azuis e pôs-se a soluçar. Basta! Para com isso! Disse imperiosamente Ivan, que tornou a sentar-se. Não me leves aos extremos! Smerdyakov descobriu seus olhos. Seu rosto enrugado exprimia vivo rancor.
De modo que, miserável, acreditavas que de conluio com Dmitri queria eu matar meu pai? Não conheci os seus pensamentos, e foi para sondá-lo que o detive no corredor. Quê? Sondar o quê? Suas intenções. Se o senhor desejava que seu pai fosse prontamente assassinado. O que exasperava Ivan Fyodorovitch era o tom altivo e impertinente de que não queria desistir Smerdyakov. Foste tu que o mataste! Exclamou ele de repente. Smerdyakov sorriu, desdenhoso. O senhor sabe perfeitamente que não fui eu, e teria crido que um homem inteligente não insistiria nisso. Mas por que tiveste tal suspeita a meu respeito? Como o senhor sabe, é por medo, porque estava em tal situação que desconfiava de todo mundo. Quis também sondá-lo porque pensei, se o senhor estivesse de acordo com seu irmão, estaria eu perdido. Não falavas assim há 2 semanas. Subentendi a mesma coisa no hospital, supondo que o senhor compreenderia por meias palavras e que evitava uma explicação direta. Vejam só. Mas responde então, insisto, como pude inspirar em tua alma vil essa ignóbil suspeita? Matar pessoalmente não era o senhor capaz disso, mas desejava que outrem o fizesse. Com que fleuma ele fala. Mas por que tê-lo-ia eu querido? Como? Por quê? E a herança? Disse perfidamente Smerdyakov. Após a morte de seu pai, devia receber 40.000 rublos cada um, se não mais. Se Fyodor Pavlovitch, porém, tivesse desposado aquela senhora, a Grafiena Alexandrovna, teria ela logo transferido o capital para seu nome, porque não é tola, de sorte que nada teria restado para os senhores 3. Esteve isso por um fio. Bastava que ela dissesse uma palavra e ele a teria acompanhado à igreja, todo enamorado. Ivan Fyodorovitch mal se podia conter. Está bem, disse por fim. Vês? Nem te bati, nem te matei. Continua. Então, na tua opinião, encarregara eu, meu irmão Dmitri, dessa tarefa. Contava com ele? Certamente. Assassinando-o, perdia ele todos os seus direitos. Era degradado e deportado. Seu irmão Alexei Fyodorovitch e o senhor herdariam a parte dele e não teriam 40.000 rublos para cada um, mas 60.000 que lhes caberia. O senhor contava certamente com Dmitri Fyodorovitch. Pões minha paciência à prova. Escuta, Patife. Se tivesse contado naquele momento com alguém, seria contigo, e não com Dmitri. E juro-o, pressenti alguma infâmia de tua parte. Então, lembro-me de minha impressão. Eu também crio um instante que o senhor contava comigo, disse ironicamente Smerdyakov. De sorte que o senhor se desmascarava ainda mais, porque se partia malgrado aquele pressentimento, e isto revertia em dizer, podes matar meu pai, não me oponho a isso. Miserável! Havias compreendido isso. Pense um pouco. O senhor ia partir para Moscou, recusava, malgrado os rogos de seu pai, dirigir-se a Tchermatinia. E consente, de repente, a uma palavra minha. Que é que o levava àquela Tchermatinia? Para partir assim sem razão, a meu conselho, era preciso que esperasse o senhor alguma coisa de mim. Não, juro que não, gritou Ivan rangendo os dentes. Como não? O senhor deveria ter-me, pelo contrário. O senhor, o filho da casa, por causa daquelas palavras, conduzido à polícia e mandado chicotear-me. Pelo menos surrar-me ali mesmo. Em lugar de zangar-se, segue conscienciosamente meu conselho. Parte. Coisa absurda. Porque deveria ter ficado para defender seu pai. Que devia eu concluir? Ivan tinha o ar sombrio, com os punhos crispados sobre os joelhos. Sim, lamento não ter te surrado então, disse com um sorriso amargo. Não podia levar-te à polícia. Não me teriam acreditado sem provas. Mas surrar-te... Ah, lamento não ter pensado nisso. Muito embora as agressões físicas sejam proibidas, ter-te-ia amassado devidamente o focinho. Smerdyakov observava-o quase com volúpia. Nos casos ordinários da vida, declarou ele num tom satisfeito e doutoral, como quando discutia sobre a fé com Gregório Vassilievich em casa de seu amo. As agressões físicas estão realmente proibidas pela lei, renunciaram a tais brutalidades, mas nos casos excepcionais, entre nós como no mundo inteiro,
até mesmo na República Francesa, continuam a atacar-se violentamente como no tempo de Adão e Eva, e será sempre assim. No entanto, o senhor, mesmo num caso excepcional, não ousou. São palavras francesas que estás aprendendo ali? Perguntou Ivan, designando um caderno sobre a mesa. Por que não? Completo minha instrução com a ideia de que um dia, talvez, visitarei também eu aquelas felizes regiões da Europa. Escuta, monstro, disse Ivan, que tremia de cólera. Não temo tuas acusações. Depõe contra mim tudo quanto queiras. Se não te matei ainda há pouco, foi unicamente porque suspeito de ti como autor desse crime e quero entregar-te à justiça. Eu te desmascararei. Na minha opinião, o senhor faria melhor calando-se, porque que pode o senhor dizer contra um inocente e quem o acreditará? Mas se o senhor me acusar, contarei tudo. Preciso bem defender-me. Pensas que tenho medo de ti agora? Admitamos que a justiça não acredite em minhas palavras. Em compensação, o público acreditará, e será uma vergonha para o senhor. Isto quer dizer que dá gosto falar com um homem de espírito, não é? Perguntou Ivan, rangendo os dentes. O senhor o disse. Dê prova de espírito. Ivan Fyodorovitch levantou-se, fremente de indignação, vestiu seu sobretudo e, sem mais responder a Smerdyakov, sem mesmo olhá-lo, precipitou-se para fora da isbá. O vento fresco da noite refrescou-o, fazia luar. As ideias e sensações turbilhonavam nele. Ir denunciar agora Smerdyakov? Mas que dizer? Ele é, contudo, inocente. Será ele quem me acusará, pelo contrário. Com efeito, por que parti então para Tchermatiniá? Com que fim? Certamente esperava eu alguma coisa, ele tem razão. Pela 100ª vez lembrava-se de como, na derradeira noite passada, em casa de seu pai, se mantinha ele na escada, à escuta, e isto lhe causava tal sofrimento que chegou mesmo a parar, como que traspassado. Sim, esperava aquilo, então é verdade. Quis o assassinato. Eu o quis mesmo. Preciso matar Smerdyakov. Se não tiver a coragem disso, não vale a pena viver. Ivan seguiu diretamente para a casa de Katarina Ivanovna, que ficou espantada com o ar desvairado dele. Repetiu-lhe toda a sua conversa com Smerdyakov, até a mínima palavra. Se bem que se esforçasse ela por acalmá-lo, andava ele para lá e para cá, proferindo frases incoerentes. Sentou-se, afinal, pôs os cotovelos sobre a mesa, com a cabeça entre as mãos, e fez uma reflexão estranha. Se não foi Dmitri, mas Smerdyakov, sou seu cúmplice, porque fui eu que o impeli ao crime. Impeli-o eu mesmo? Não o sei ainda, mas se foi ele que matou e não Dmitri, sou também um assassino. A estas palavras, Katarina Ivanovna levantou-se em silêncio, foi à sua escrivaninha e tirou de uma caixinha um papel que colocou diante de Ivan. Era o documento a respeito do qual falara mais tarde a Alyosha como de uma prova formal da culpabilidade de Dmitri. Era uma carta escrita a Katarina Ivanovna por Mitya em estado de embriaguez na noite de seu encontro com Alyosha, quando este voltava ao mosteiro depois da cena em que Grunchenka insultara seu rival. Depois de tê-lo deixado, correu Mitya à casa de Grunchenka. Não se sabe se ele a viu, mas acabou a noite no botequim A Capital, onde se embriagou completamente. Nesse estado pediu uma pena, papel e rabiscou um documento importante. Era uma carta prolixa, incoerente, digna de um bêbado. Dir-se-ia um ébrio, que de volta à sua casa conta com animação à sua mulher ou aos que o cercam, que um canalha acaba de insultá-lo, a ele, homem decente, mas que haverá de arrancar-lhe o couro. O homem fala a mais não poder, pontuando de murros sobre a mesa sua narrativa incoerente, comovido até às lágrimas. O papel de carta que lhe tinham dado no botequim era uma folha grosseira, suja, trazendo nas costas uma conta. Faltando espaço para aquele falatório de bêbado, Mitya enchera as margens e escrevera as derradeiras linhas atravessando o texto. Eis o que dizia a carta. Katia, fatal, amanhã arranjarei dinheiro e te restituirei os teus 3.000 rublos. Adeus, mulher rancorosa. Adeus também, meu amor. Acabemos com isso.
Amanhã irei pedir dinheiro a todo mundo. Se me recusarem, dou-te minha palavra de honra de que irei à casa de meu pai. Quebrar-lhe-ei a cabeça e me apoderarei do dinheiro debaixo de seu travesseiro, contanto que Ivan tenha partido. Irei parar no presídio, mas restituir-te-ei os teus 3.000 rublos. Adeus. Saúdo-te até ao chão. Em comparação contigo sou um miserável. Perdoa-me. Ou antes, não me perdoes. Estaremos mais à vontade, tu e eu. Prefiro o presídio ao teu amor, porque amo outra. Tu a conheces demasiado desde hoje. Como poderias perdoar? Matarei aquele que me despojou. Abandonarei vocês todos para partir para o Oriente, não mais ver ninguém, ela tampouco, porque não és a única a me fazer sofrer. Adeus. PS. Eu te amaldiçoo, e contudo adoro-te. Sinto teu coração bater, resta nele uma corda que vibra por ti. É preferível que ele rebente. Eu me matarei, mas matarei em primeiro lugar o monstro, arrancar-lhe-ei os 3.000 rublos e os atirarei a teus pés. Serei um miserável a teus olhos, mas não um ladrão. Aguardo os 3.000. Estão na casa do cão maldito, debaixo de seu colchão, amarrados por uma fita cor-de-rosa. Não sou eu o ladrão, matarei o homem que me roubou. Kátia, não me desprezes. Dmitri é um assassino, mas não é um ladrão. Matou seu pai e se perdeu para não ter de suportar o teu orgulho. E para não te amar. PPS. Beijo-te os pés. Adeus. PPSS. Kátia, roga a Deus para que me deem dinheiro. Então não derramarei sangue, mas se me recusarem, eu o derramarei. Mata-me. Teu escravo e teu inimigo, D. Karamazov. Depois de ter lido esse documento, Ivan ficou convencido. Fora seu irmão quem matara e não Smerdyakov. Se não for Smerdyakov, não fora pois ele, Ivan. Aquela carta constituía a seus olhos uma prova categórica. Para ele não podia mais haver dúvida alguma sobre a culpabilidade de Mitya. A propósito, Ivan jamais suspeitara de uma cumplicidade entre Mitya e Smerdyakov. Isto não concordava com os fatos. Estava completamente tranquilizado. No dia seguinte, só se lembrou com desprezo de Smerdyakov e de suas zombarias. Ao fim de alguns dias, admirou-se mesmo de ter podido ofender-se tão cruelmente com as suspeitas dele. Resolveu esquecê-lo totalmente. Passou-se assim um mês. Soube por acaso que Smerdyakov estava doente de corpo e espírito. Este indivíduo ficará louco, dissera a respeito dele o jovem médico Varvinsky. Cerca do fim do mês, o próprio Ivan começou a sentir-se bastante mal. Consultara mesmo o médico mandado vir de Moscou por Katarina Ivanovna. Pela mesma época, as relações entre eles azedaram-se ao extremo. Eram como dois inimigos amorosos um do outro. Os regressos de Katarina Ivanovna para Mitya, passageiros, mas violentos, exasperavam Ivan. Coisa estranha, até a derradeira cena em presença de Alyosha, quando voltou este da prisão, ele, Ivan, jamais ouvira, durante todo o mês, Katarina Ivanovna duvidar da culpabilidade de Mitya, malgrado seus regressos a ele, que lhe eram tão odiosos. Era também de notar que, sentindo seu ódio por Mitya crescer cada dia, compreendesse Ivan ao mesmo tempo que o odiava, não por causa dos regressos a ele de Katarina Ivanovna, mas por ter matado o pai deles. Dava-se perfeitamente conta disso. Não obstante, 10 dias antes do julgamento, fora ver Mitya e lhe propusera um plano de evasão, evidentemente concebido desde muito tempo. Fora esse passo inspirado, em parte, pelo despeito que lhe causava a insinuação de Smerdyakov de que ele, Ivan, tinha interesse em que seu irmão fosse condenado, porque sua parte da herança e a de Alyosha subiria de 40.000 para 60.000 rublos. Decidira sacrificar 30.000 para fazer Mitya evadir-se. Ao voltar da prisão, estava triste e perturbado. Teve de súbito a impressão de que desejava aquela evasão, não somente para fazer desaparecer assim o seu despeito, mas por outra razão. Seria porque, no fundo de minha alma, seja também um assassino? Perguntara a si mesmo. Estava vagamente inquieto e ulcerado. Sobretudo, durante aquele mês, seu orgulho muito sofrera, mas tornaremos a falar disso.
Quando Ivan Fyodorovitch, após sua conversa com Alyosha e já à porta de sua casa, resolvera ir à casa de Smerdyakov, obedecia a uma indignação súbita que dele se havia apoderado. Lembrou-se de repente de que Katarina Ivanovna acabava de exclamar em presença de Alyosha: "Foste tu somente, que me persuadiste de que ele, isto é, Mitya, era o assassino." Ao lembrar-se disso, ficou Ivan estupefato. Jamais lhe assegurara a culpabilidade de Mitya, pelo contrário, chegara a suspeitar de si mesmo em presença dela ao voltar da casa de Smerdyakov. Em compensação, fora ela que lhe exibira então aquele documento e demonstrara a culpabilidade de seu irmão. E agora ela exclamava: "Eu mesma fui à casa de Smerdyakov." Quando isso? Ivan nada sabia. Não estava ela então bem convencida. E que tinha podido dizer-lhe Smerdyakov? Teve um acesso de furor. Não compreendia como, uma meia hora antes, pudera deixar passar aquelas palavras sem se espantar. Largou o cordão da campainha e dirigiu-se à casa de Smerdyakov. "Eu o matarei talvez agora", pensava pelo caminho. 8. Terceira e última entrevista com Smerdyakov. Durante o trajeto, um vento áspero e fresco começou a soprar, o mesmo que de manhã, trazendo uma neve fina, espessa e seca. Caía ela sem aderir ao solo, o vento fazia-a turbilhonar e dentro em breve desencadeou-se uma verdadeira tormenta. Na parte da cidade em que morava Smerdyakov quase não há lampiões. Ivan marchava no escuro, orientando-se instintivamente. A cabeça doía-lhe. As têmporas latejavam-lhe, seu pulso estava precipitado. Um pouco antes de chegar à casinha de Maria Kondratievna, encontrou um mujique embriagado, de cafetã remendado, que caminhava em zigue-zague, invectivando, interrompendo-se por vezes para entoar uma canção com sua voz rouca. "Para Peter partiu Vanka, por ele não esperarei." Nota: Petersburgo, na linguagem do povo. Peter. Fim da nota. Mas parava sempre no segundo verso e recomeçava suas imprecações. Desde bom tempo sentia Ivan Fyodorovitch inconscientemente verdadeiro ódio contra aquele indivíduo. De repente deu-se conta disso. Imediatamente teve uma vontade irresistível de matá-lo. Justamente naquele momento encontraram-se lado a lado e o mujique, cambaleando, deu violento encontrão em Ivan. Este repeliu com raiva o bêbado que caiu sobre a terra gelada, exalou um gemido e calou-se. Jazia de costas, desmaiado. "Ele vai gelar", pensou Ivan, e prosseguiu seu caminho. No vestíbulo, Maria Kondratievna, que viera abrir com uma vela na mão, disse-lhe em voz baixa que Pavel Fyodorovitch, isto é, Smerdyakov, estava muito mal e parecia fora de juízo, tendo mesmo recusado tomar o chá. "Está fazendo barulho, então?" indagou Ivan. "Pelo contrário, está completamente calmo, mas não o retenha demasiado tempo", pediu Maria Kondratievna. Ivan entrou na isbá. Estava esta sempre bastante aquecida, mas notavam-se algumas mudanças no quarto. Um dos bancos dera lugar a um grande divã de falso acaju recoberto de couro, arranjado como cama, com travesseiros bastante limpos. Smerdyakov estava sentado, sempre metido no seu velho roupão de quarto. Tinham posto a mesa diante do divã, de sorte que lhe restava pouco espaço. Em cima, um grosso volume de capa amarela. Acolheu ele Ivan com um longo olhar silencioso, não parecendo absolutamente surpreendido pela sua visita. Tinha mudado muito fisicamente, com o rosto bastante emagrecido e amarelo, os olhos cavados, as pálpebras inferiores arroxeadas. "Estás verdadeiramente doente?" disse Ivan Fyodorovitch. "Não te reterei muito tempo. Conservarei mesmo meu sobretudo. Posso sentar-me?" Aproximou uma cadeira da mesa e sentou-se. "Por que não falas? Só tenho uma pergunta a fazer-te, mas juro-te que não partirei sem resposta. Katarina Ivanovna veio ver-te?" Smerdyakov não respondeu. Fez um gesto apático e virou-se. "Que tens?" "Nada." "Nada como?" "Está bem. Sim, ela veio.
Que é que o senhor tem com isso? Deixe-me tranquilo. Não, não te deixarei. Fala, quando veio ela? Ora, já perdi a lembrança. Smerdyakov sorriu com desdém. De repente voltou-se para Ivan com o olhar carregado de ódio, como um mês antes. Creio que o senhor também está doente. Como tem as faces cavadas, o ar desfeito. Deixa minha saúde e responde à minha pergunta. Por que seus olhos estão tão amarelos? O senhor deve estar se atormentando. Pôs-se a rir, escarninho. Escuta, já te disse que não partirei sem resposta, exclamou Ivan exasperado. Por que essa insistência? Por que me tortura? Disse Smerdyakov num tom doloroso. Que diabo! Não és tu quem me interessa. Responde e ir-me-ei imediatamente. Nada tenho a responder-lhe. Asseguro-te que te obrigarei a falar. Por que se inquieta o senhor? Smerdyakov fitou com desgosto, mais do que com desprezo. Porque é amanhã o julgamento? Mas o senhor não arrisca nada. Tranquilize-se, pois, afinal. Vá tranquilamente para sua casa. Durma em paz. Nada tem a temer. Não te compreendo. Por que haveria eu de temer amanhã? Disse Ivan espantado, e de repente sentiu-se gelado de medo. Smerdyakov mirava-o de alto a baixo. O senhor não compreende? Disse ele num tom de censura. Que necessidade experimenta um homem inteligente de representar semelhante comédia? Ivan olhava-o sem falar. O tom inesperado, tão arrogante, com que lhe falava seu antigo lacaio, exorbitava do comum. Digo-lhe que o senhor não tem nada a temer. Não deporei contra o senhor, não há provas. Veja como suas mãos tremem. Por que é isso? Volte à sua casa. Não é o senhor o assassino. Ivan estremeceu, lembrou-se de Alyosha. Sei que não sou eu, murmurou ele. O senhor o sabe? Ivan levantou-se e agarrou-o pelo ombro. Fala, réptil! Dize tudo! Smerdyakov não se mostrou nada amedrontado. Olhou somente Ivan com um ódio louco. Então foi o senhor que matou, se é assim, murmurou ele com raiva. Ivan deixou-se recair sobre sua cadeira, parecendo meditar. Sorriu maldosamente. Sempre a mesma história, como da outra vez? Sim, o senhor compreendia tudo da vez passada. Compreende agora ainda. Compreendo somente que estás louco. E isto não o aborrece? Estamos aqui, creio, na intimidade. De que serve enganar-nos, representar uma comédia mutuamente? Ou então quer ainda lançar tudo sobre mim só, à minha cara? O senhor matou. É o senhor o principal assassino. Não fui senão seu auxiliar, seu fiel instrumento. O senhor sugeriu, eu realizei. Realizou? Foste tu que mataste? Sentiu como uma comoção no cérebro, um arrepio glacial percorreu-o todo. Por sua vez, Smerdyakov observava-o com espanto. O terror de Ivan impressionava-o, afinal, pela sua sinceridade. Não sabia, pois, de nada? Disse ele com desconfiança. Ivan continuava a olhá-lo, sua língua estava como que paralisada. Para Peter partiu Vanka, por ele não esperarei. Creu ele de súbito ouvir. Sabes, tenho medo de que sejas um fantasma, murmurou ele. Não há fantasma aqui, exceto nós dois, e ainda um terceiro. Sem dúvida, está aí, agora. Quem? Que terceiro? Proferiu Ivan cheio de medo, olhando em redor de si como se procurasse alguém. É Deus, a providência, que está aqui, perto de nós, mas é inútil procurá-lo. O senhor não o encontrará. Mentiste! Não foste tu que mataste! Vociferou Ivan. Estás louco, ou me exasperas à vontade, como da outra vez? Smerdyakov, nada amedrontado, observava-o atentamente. Não podia dominar sua desconfiança. Parecia-lhe que Ivan sabia de tudo e simulava ignorância para rejeitar todas as culpas sobre ele só. Espere, disse ele afinal, com uma voz fraca, e retirando sua perna esquerda de sob a mesa, pôs-se a arregaçar sua calça. Smerdyakov usava meias brancas e chinelos. Sem pressa, tirou sua liga e meteu a mão em sua meia.
Ivan Fyodorovitch, que o olhava, estremeceu de súbito, de terror. Demente! Berrou ele. Levantou-se de um salto, recuou vivamente, batendo com as costas na parede, onde ficou como que pregado, com os olhos fixos em Smerdyakov, cheio de um terror louco. Imperturbável, continuava Smerdyakov a cascavilhar na meia, esforçando-se por pegar alguma coisa. Conseguiu-o por fim e Ivan viu-o retirar papéis ou um maço de papéis que depositou em cima da mesa. Eis, disse ele em voz baixa. O quê? Queira olhar. Ivan aproximou-se da mesa, pegou o maço e começou a desfazê-lo, mas de repente retirou seus dedos como ao contato de um réptil repugnante, temível. Seus dedos tremem convulsivamente, notou Smerdyakov, e ele mesmo, sem se apressar, desdobrou o papel. Sob o envelope havia 3 pacotes de cédulas de 100 rublos. Está tudo aí, os 3.000, não precisa contar. Tome, disse designando as células. Ivan tombou sobre sua cadeira. Estava branco como linho. Fizeste-me medo com essa meia, proferiu ele com um estranho sorriso. Então, deveras, não sabia ainda? Não sabia. Acreditava que tivesse sido Dmitri. Ah, meu irmão, pegou a cabeça entre as mãos. Escuta, tu mataste só, sem meu irmão? Somente com o senhor só. Dmitri Fyodorovitch está inocente. Está bem. Falaremos de mim em seguida. Mas por que tremo dessa maneira? Não posso articular as palavras. O senhor era atrevido então. Tudo é permitido, dizia o senhor. Agora está com medo, murmurou Smerdyakov, estupefato. Quer limonada? Vou pedir. Refresca. Mas seria preciso cobrir primeiro isto. Designava um maço de cédulas. Fez um movimento para a porta, a fim de chamar Maria Kondratievna e dizer-lhe para trazer limonada. Procurando com que ocultar o dinheiro, tirou a princípio seu lenço, mas como este estivesse sujo demais, pegou de cima da mesa o grosso volume amarelo que Ivan havia notado ao entrar e cobriu com ele as cédulas. Aquele livro tinha como título Sermões de Nosso Santo Padre Isaac, o Sírio. Não quero limonada, disse Ivan. Senta-te e fala. Como fizeste? Dize tudo. O senhor deveria tirar seu sobretudo, senão ficará alagado de suor. Ivan tirou seu sobretudo, que atirou sobre o banco, sem se levantar. Fala. Rogo-te. Fala. Parecia calmo. Estava certo de que Smerdyakov diria tudo agora. Como se passaram as coisas? Smerdyakov suspirou. Da maneira mais natural, segundo suas próprias palavras. Voltaremos a falar de minhas palavras, interrompeu Ivan, mas sem se zangar desta vez, como se estivesse totalmente senhor de si. Conta somente em detalhe e com ordem, como deste o golpe. Sobretudo não esqueças os detalhes, rogo-te. O senhor tinha partido, caí na adega. Era uma crise ou então simulavas? Simulava, é claro. Desci tranquilamente até embaixo, estendi-me, depois do que comecei a gritar. E debati-me enquanto me transportavam. Um instante. Simulaste também mais tarde no hospital? Absolutamente. No dia seguinte de manhã, ainda em casa, fui dominado por uma crise verdadeira, a mais forte desde anos. Fiquei 2 dias inconsciente. Bem. Continua. Puseram-me sobre um divã por trás do biombo. Esperava por isso mesmo, porque quando eu estava doente, Marfa Ignatievna me instalava sempre para passar a noite no quarto deles. Sempre foi boa para mim, desde que nasci. Durante a noite, eu gemia, mas mansamente. Esperava sempre Dmitri Fyodorovitch. Onde o esperavas? Em tua casa? Por que em minha casa? Esperava sua vinda à casa do pai. Estava certo de que ele viria naquela mesma noite, porque, privado de minhas informações, devia fatalmente introduzir-se por meio de escalada e empreender alguma coisa. E se ele não tivesse vindo? Então, nada teria acontecido. Sem ele, eu não teria agido. Bem. Fala sem te apressares. Sobretudo, não omitas nada.
Contava que ele mataria Fyodor Pavlovich, de certo, porque eu o tinha preparado bem para isso, nos últimos dias, e, sobretudo, conhecia os sinais. Desconfiado e arrebatado como era, não podia deixar de penetrar na casa. Esperava por isso. Um instante. Se ele tivesse matado, teria também tirado o dinheiro. Devias raciocinar assim, que teria restado para ti. Não o vejo. Mas não teria jamais encontrado o dinheiro. Disse-lhe que o dinheiro estava debaixo do colchão. Mentia. Antes estava numa caixinha. Em seguida, como Fyodor Pavlovich só confiava em mim no mundo, sugeri-lhe esconder o dinheiro por trás dos ícones, porque ninguém teria a ideia de procurá-lo ali, sobretudo num momento de pressa. Meu conselho havia agradado a Fyodor Pavlovich. Teria sido ridículo guardar o dinheiro debaixo do colchão, numa caixinha fechada à chave. Mas todos acreditaram nessa caixinha. Raciocínio estúpido. Portanto, se Dmitri Fyodorovich tivesse assassinado, teria fugido ao menor alerta, como todos os assassinos, ou então tê-lo-iam surpreendido e detido. Podia eu, assim, no dia seguinte, ou na mesma noite, ir furtar o dinheiro, sendo tudo imputado a Dmitri Fyodorovich. Mas se ele tivesse apenas golpeado, sem matar, neste caso não teria eu certamente ousado tirar o dinheiro, mas contava que ele golpearia Fyodor Pavlovich até fazê-lo perder os sentidos. Então eu me apossaria da bolada e lhe teria explicado em seguida que fora Dmitri Fyodorovich quem roubara. Espere, não estou entendendo mais. Foi então Dmitri quem matou? Tu somente roubaste? Não, não foi ele. É certo, eu poderia dizer-lhe ainda agora que foi ele, mas não quero mentir porque mesmo se, como o vejo, o senhor nada compreendeu até o presente e não simula para lançar todas as culpas sobre mim, é, no entanto, o culpado de tudo. Com efeito, o senhor estava prevenido do assassinato. O senhor me encarregou da execução e partiu. De modo que quero demonstrar-lhe esta noite que o principal, o único assassino, foi o senhor e não eu, se bem que tenha matado. Legalmente, é o senhor o assassino. Como assim? Por que sou eu o assassino? Não pôde Ivan Fyodorovich impedir-se de perguntar, esquecendo sua decisão de deixar para o fim da conversa o que lhe dizia respeito pessoalmente. É sempre a propósito de Tchermatiniar. Para! Dize-me por que era preciso o meu consentimento, uma vez que havias tomado minha partida como um consentimento. Como me explicarás tu isso? Seguro de seu consentimento, sabia que quando o senhor voltasse, não faria histórias com a perda desses 3.000 rublos, se por acaso a justiça suspeitasse de mim em lugar de Dmitri Fyodorovich ou de cumplicidade com ele. Pelo contrário, o senhor teria tomado minha defesa. Tendo herdado, graças a mim, poderia o senhor, em seguida, recompensar-se para o resto da vida, porque se seu pai tivesse casado com a Grafiena Alexandrovna, o senhor nada viria a receber. Ah, tinhas então a intenção de atormentar-me toda a vida, disse Ivan de dentes cerrados. E se eu não tivesse partido e te tivesse denunciado? Que poderia o senhor dizer? Que eu o aconselhara a partir para Tchermatiniar? Bobagens tudo isso. Aliás, se o senhor tivesse ficado, nada teria acontecido. Teria eu compreendido que o senhor não queria e manter-me-ia tranquilo. Mas sua partida assegurava-me que o senhor não me denunciaria e fecharia os olhos a respeito desses 3.000 rublos. Não teria podido perseguir-me em seguida, porque teria eu contado tudo à justiça. Não o roubo ou o assassinato, isso não o teria eu dito, mas que o senhor me havia impelido e que eu não consentira. Desta maneira, não poderia o senhor confundir-me por falta de provas, e eu teria revelado com que ardor o senhor desejava a morte de seu pai, e todo mundo tê-lo-ia crido. Dou-lhe minha palavra. Desejava eu tão intensamente a morte de meu pai? De certo, e seu silêncio me autorizava a agir. Smerdyakov estava muito enfraquecido e falava com lassidão, mas uma força interior galvanizava-o, tinha algum desígnio oculto, Ivan o pressentia. Continua tua narrativa. Continuemos. Estou deitado e ouço um grito do Baren. Gregório saíra um pouco antes. De repente, põe-se ele a gritar, depois tudo volta a silenciar. Espero, imóvel, meu coração bate, não podia aguentar mais. Levanto-me, saio. À esquerda, a janela de Fyodor Pavlovich estava aberta.
Avancei para escutar se dava ele sinal de vida. Ouço o Baren agitar-se e suspirar. Está vivo, penso. Aproximo-me da janela e grito ao Baren. Sou eu. E ele me diz, veio e fugiu. Referia-se a Dmitri Fyodorovich. Matou Gregório? Donde? Pergunto-lhe em voz baixa. Lá embaixo, no canto. E mostra-me. Espere, digo. Pus-me à sua procura e tropecei perto do muro, em Gregório, que jazia desmaiado e todo ensanguentado. É então verdade que Dmitri Fyodorovich veio, pensei, e resolvi levar a coisa a cabo. Mesmo que Gregório estivesse vivo ainda, nada veria, uma vez que estava sem sentidos. O único risco era Marfa Ignatievna levantar-se. Senti-o naquele momento, mas um frenesi apoderara-se de mim, a ponto de fazer-me perder a respiração. Voltei à janela do Baren. Ela está aqui, a Grafiena Alexandrovna veio, quer entrar? Ele estremeceu. Onde? Aqui? Onde? Suspira, ainda sem acreditar. Ora, aqui, abra, pois. Olha-me pela janela, indeciso, temendo abrir. Tem medo de mim, pensei. É engraçado. De repente, imaginei fazer sobre a vidraça o sinal da chegada de Grunchenka, diante dele, sob seus olhos. Não acreditava ele nas palavras, mas logo que eu bati, correu a abrir a porta. Eu queria entrar. Ele barra-me a passagem. Onde está ela? Onde está ela? Olha-me e palpita. Ah, pensei, se tem tal medo de mim, isto vai mal. E minhas pernas bambeavam, tremia ao pensar que ele não me deixasse entrar, ou que chamasse, ou que Marfa Ignatievna chegasse. Não me lembro, mas devia estar muito pálido. Cochichei. Ela está lá embaixo, sob a janela. Como foi que não a viu? Traze-a, traze-a. Ela está com medo, os gritos amedrontaram-na. Escondeu-se numa moita. Chame-a o senhor mesmo do gabinete. Correu para ali e pousou a vela sobre a janela. Grunchenka, Grunchenka, estás aí? Gritava ele. Não queria debruçar-se, nem afastar-se de mim. Não ousava, por causa do medo que eu lhe inspirava. Ei-la, digo-lhe, ei-la lá na moita. Sorri para o senhor, está vendo? Acreditou em mim de repente e se pôs a tremer, tão louco estava por aquela mulher. Debruçou-se inteiramente. Agarrei, então, o pesa-papéis de ferro fundido que estava em cima da mesa. O senhor se lembra? Pesa bem umas 3 libras. E assestei-lhe com todas as minhas forças uma pancada na cabeça, com o canto. Não lançou um grito, tombou. Dei-lhe mais 2 golpes e senti que estava ele com o crânio partido. Tombou de costas, todo coberto de sangue. Examinei-me, nem um respingo. Enxuguei o pesa-papéis, repulo em seu lugar, depois tirei o envelope de trás dos ícones, retirando dele o dinheiro e atirando-o ao chão com a fita cor-de-rosa. Fui ao jardim todo a tremer, diretamente àquela macieira oca que o senhor conhece. Tinha anotado e pus de reserva papel e um trapo. Enrolei a soma neles e metia no fundo do oco. Ficou lá 15 dias até minha saída do hospital. Voltei a deitar-me, pensando com terror. Se Gregório estiver morto, poderá isto ir muito mal. Mas se voltar a si, estará tudo muito bem, porque Dmitri Fyodorovich veio e, por consequência, matou e roubou. Na minha impaciência, pus-me a gemer para despertar Marfa Ignatievna. Esta se levantou, por fim, chegou até junto de mim. Depois, notando a ausência de Gregório, correu para o jardim, onde eu a ouvi gritar. Já estava eu tranquilizado. Smirdiakov parou. Ivan havia-o escutado num silêncio de morte, sem se mover, sem desfitar dele os olhos. Smirdiakov lançava-lhe por vezes uma olhadela, mas olhava sobretudo de lado. Terminada sua narrativa, pareceu emocionado, respirando com dificuldade, o rosto coberto de suor. Não se podia adivinhar se ele sentia remorsos. Um instante, retomou Ivan refletindo. E a porta? Se ele só abriu a ti, como pôde Gregório tê-la visto aberta antes? Por que a viu ele bem em primeiro lugar? Ivan interrogava com o tom mais calmo, nada irritado, de sorte que se alguém os tivesse observado naquele momento do limiar, teria concluído que eles se entretinham pacificamente a respeito de um assunto qualquer. Quanto àquela porta que Gregório pretende ter visto aberta, não passa de um efeito de sua imaginação, disse Smirdiakov com um sorriso. Porque é um homem muito teimoso, terá acreditado ver e o senhor não conseguirá demovê-lo disso.
É uma felicidade para nós que tenha ele formado uma ideia errônea. O depoimento dele acaba de confundir Dmitri Fyodorovich. Escuta, disse Ivan, parecendo de novo atrapalhar-se. Escuta. Tinha ainda muitas coisas a perguntar-te, mas esquecias. Ah, sim. Dize-me somente, por que abriste e lançaste ao chão o envelope? Por que não ter saído com tudo? De acordo com tua narrativa, pareceu-me que o tinhas feito de propósito, mas não lhe posso compreender a razão. Não agi sem motivos. Um homem inteirado de tudo como eu, por exemplo, que talvez pôs o dinheiro no envelope, viu quando o lacravam e escreviam um endereço. Por que tal homem, se cometeu o crime, haveria de deslacrar logo o envelope com tal precipitação e estando seguro do conteúdo? Pelo contrário, metê-lo-ia simplesmente em seu bolso e se esquivaria. Dmitri Fyodorovich teria agido de outro modo. Não conhece o envelope senão por ouvir dizer e apressar-se-á em declará-lo, assim que o encontrar, para verificar o conteúdo, depois atirá-lo-á no chão, sem refletir que ele constituirá uma peça acusadora, porque é um ladrão novato, jamais operou abertamente e é nobre de nascimento. Não teria vindo precisamente roubar, mas retomar seus bens, como o havia previamente declarado diante de todo mundo, vangloriando-se de ir à casa de Fyodor Pavlovich para fazer justiça com suas próprias mãos. Por ocasião de meu depoimento, sugeri esta ideia ao procurador, mas sob forma de alusão, e de tal sorte que ele acreditou ter sido ele próprio quem a encontrou. Estava encantado. Refletiste verdadeiramente em tudo isso no local e naquele momento? Exclamou Ivan Fyodorovich estupefato. Observava de novo Smerdyakov, cheio de espanto. Por favor, pode-se pensar em tudo numa tal pressa? Tudo isso estava combinado de antemão? Pois bem. Foi o próprio diabo que te emprestou seu concurso. Não és bobo, és muito mais inteligente do que eu pensava. Levantou-se para dar alguns passos pelo quarto, mas como mal se podia passar entre a mesa e a parede, deu meia volta e tornou a sentar-se. Foi o que talvez o exasperou. Pôs-se de novo a vociferar. Escuta, miserável, vil criatura. Não compreendes então que se ainda não te matei, é porque te guardo para responder amanhã perante a justiça? Deus o vê, levantou a mão. Talvez tenha eu sido culpado, talvez tenha desejado secretamente a morte de meu pai. Mas juro-te, não te impeli absolutamente. Não importa. Denunciar-te-ei. Eu mesmo amanhã. Está decidido. Direi tudo, mas compareceremos juntos. E digas ou testemunhes o que quiseres a meu respeito, eu o aceito e não te temo. Confirmarei tudo eu mesmo. Mas tu também será preciso que confesses. É preciso. Iremos juntos. Será assim. Ivan exprimia-se com energia e solenidade. Somente pelo seu olhar se via que manteria sua palavra. O senhor está doente, vejo, bem doente. Tem os olhos completamente amarelos, disse Smerdyakov, mas sem ironia e até mesmo com compaixão. Iremos juntos, repetiu Ivan. E se não vieres, confessarei tudo sozinho. Smerdyakov pareceu refletir. Isto não se dará. O senhor não irá, disse ele num tom categórico. Tu não me compreendes. O senhor terá demasiada vergonha de confessar tudo. Aliás, isso não serviria de nada, porque negarei ter falado tais coisas com o senhor. Direi que o senhor está doente, vê-se bem, ou que se sacrifica por compaixão por seu irmão e me acusa porque jamais vali nada a seus olhos. E quem lhe dará crédito? Que prova tem o senhor? Escuta, tu me mostraste esse dinheiro para convencer-me. Smerdyakov retirou o volume, descobrindo o maço. Tome este dinheiro, disse ele, suspirando. De certo que eu tomo. Mas por que modás, uma vez que mataste para obtê-lo? Ivan observou com estupefação. Não tenho mais necessidade dele, disse Smerdyakov com voz trêmula. Pensava, a princípio, com este dinheiro, estabelecer-me em Moscou ou mesmo no estrangeiro. Era meu sonho, pois que tudo é permitido. Foi o senhor quem, com efeito, me ensinou isso e muitas vezes explicou-o. Se Deus não existe, não há virtude e ela é inútil. Raciocinei assim. Chegaste a isso sozinho? Perguntou Ivan com um sorriso constrangido. Sob a influência do senhor.
Então tu crês em Deus, agora, pois que entregas o dinheiro? Não, não creio nele, murmurou Smirdiakov. Por que então o entregas? Deixe isso, cortou Smirdiakov num gesto de lassidão. O senhor mesmo repetia então que tudo é permitido. Por que está tão inquieto agora? Quer mesmo denunciar-se? Mas não há perigo. O senhor não irá, afirmou ele categórico. Haverás de ver. É impossível. O senhor é demasiado inteligente. Ama o dinheiro, eu o sei. As honras também. Porque o senhor é muito orgulhoso. É doido pelo belo sexo. Ama, acima de tudo, viver à sua vontade e independente. Não haverá de querer estragar toda a sua vida, atraindo sobre si tal ignomínia. De todos os filhos de Fyodor Pavlovitch, é o senhor aquele que mais se lhe assemelha? É a mesma alma? Não és, na verdade, bobo, disse Ivan com estupor. O sangue subiu-lhe ao rosto. Pensava que eras um tolo. Era por orgulho que o senhor o acreditava. Tome, pois, o dinheiro. Ivan pegou o maço de cédulas e meteu-o no seu bolso, sem embrulhá-lo. Mostrá-las-ei amanhã no tribunal, disse ele. Ninguém lhe dará crédito. Não é o dinheiro que lhe falta no momento. O senhor põe no seu cofrezinho esses 3.000 rublos. Ivan levantou-se. Repito-te que não te matei, unicamente porque tenho necessidade de ti amanhã. Não o esqueças. Pois bem, mate-me agora, disse Smirdiakov com um ar estranho. O senhor nem mesmo ousa, acrescentou com um sorriso amargo. O senhor não ousa mais nada. O senhor, tão ousado outrora. Até amanhã. E Ivan marchou para a porta. Espere. Mostre mais ainda uma vez. Ivan tirou as cédulas, mostrou-lhe-as. Smirdiakov mirou-as uma dezena de vezes. Pois bem, vá, Ivan Fyodorovitch, gritou ele de repente. Que queres? Ivan, que ia saindo, voltou-se. Adeus. Até amanhã. Ivan saiu. A tormenta continuava. Marchou a princípio com passos seguros, mas se pôs dentro em pouco a combalear. É algo físico, pensava sorrindo. Uma espécie de alegria invadia-o. Sentia em si uma firmeza inabalável. As hesitações dolorosas daqueles últimos tempos tinham desaparecido. Sua decisão estava tomada e já não voltaria atrás, dizia a si mesmo, cheio de felicidade. Naquele momento, tropeçou, esteve a ponto de cair. Parando, distinguiu a seus pés o mujique que ele havia derrubado, jacente no mesmo lugar, inerte. A neve quase lhe recobria o rosto. Ivan ergueu-o e carregou-o em seus ombros. Tendo avistado luz em uma casinhola, foi bater nos postigos e pediu ao proprietário que o ajudasse a transportar o mujique para uma casa particular, prometendo-lhe 3 rublos. Não contarei pormenorizadamente como Ivan Fyodorovitch conseguiu ser bem-sucedido em sua empresa e mandou examinar o mujique por um médico, pagando generosamente as despesas. Digamos somente que isso exigiu quase 1 hora. Mas Ivan ficou satisfeito. Suas ideias dispersavam-se. Se não tivesse eu tomado uma resolução tão firme para amanhã, pensou ele de súbito, deliciado, não teria ficado 1 hora a ocupar-me com aquele mujique, teria passado de lado sem me inquietar. Mas como tenho a força de observar-me, e eles, que decidiram que me estou tornando louco. Ao chegar diante da porta de sua casa, parou para perguntar a si mesmo, não faria eu melhor indo desde agora à casa do procurador e contar tudo? Não, amanhã, tudo de uma vez. Coisa estranha, quase toda a sua alegria desapareceu no mesmo instante. Quando entrou no seu quarto, uma sensação glacial constringiu-o, como a lembrança, ou antes, a evocação de não sei de que penoso ou repugnante que se encontrava naquele momento, naquele quarto, e que lá já estivera. Deixou-se cair sobre o divã. A velha criada trouxe-lhe o samovar, ele fez chá, mas não o bebeu. Mandou a criada embora até o dia seguinte. Sentia-se tonto, cansado, indisposto. Foi adormecendo, mas pôs-se a andar para afugentar o sono. Parecia-lhe que delirava. Depois de se ter tornado a sentar, pôs-se a olhar de tempos em tempos em redor de si, como para examinar alguma coisa. Por fim, seu olhar se fixou em um ponto. Sorriu,
mas o rubor da cólera subiu-lhe ao rosto. Por muito tempo ficou imóvel, com a cabeça entre as mãos, fixando sempre o mesmo ponto, sobre o divã colocado contra a parede em frente. Visivelmente, alguma coisa naquele lugar o irritava, o inquietava. 9. O diabo. A alucinação de Ivan Fyodorovich. Não sou médico e, no entanto, sinto que chegou o momento de fornecer algumas explicações sobre a doença de Ivan Fyodorovich. Digamos imediatamente que estava na iminência de uma febre nervosa, tendo a doença acabado por triunfar de seu organismo enfraquecido. Sem conhecer a medicina, arrisco esta hipótese de que tinha ele talvez conseguido, por um esforço de vontade, conjurar a crise, esperando, bem entendido, a ela escapar. Sabia-se doente, mas não queria abandonar-se à doença naqueles dias decisivos em que devia mostrar-se, falar ousadamente, justificar-se a seus próprios olhos. Tinha ido ver o médico vindo de Moscou, chamado de Katarina Ivanovna. Depois de havê-lo auscultado e examinado, concluiu o facultativo pela existência de um desarranjo cerebral e não ficou nada surpreendido com uma confissão que Ivan lhe fez, no entanto, com repugnância. As alucinações são muito possíveis no seu estado, mas seria preciso controlá-las. Aliás, o senhor deve tratar-se seriamente, senão isso se agravará. Mas Ivan Fyodorovich não deu importância a esse sábio conselho. Tenho ainda força para andar. Quando eu cair, será diferente. Tratará de mim quem quiser. Tinha quase consciência de seu delírio e fixava obstinadamente certo objeto em cima do divã, em frente dele. Ali apareceu de repente um indivíduo que entrou Deus sabe como, porque não estava ele ali quando chegou Ivan Fyodorovich após sua visita a Smirdyakov. Era um senhor ou uma espécie de cavalheiro russo que frissait la cinquantaine, como dizem os franceses, um pouco grisalho, os cabelos longos e espessos, a barba em ponta. Nota. Qui frissait la cinquantaine. Orçando pelos 50. Fim da nota. Trazia um paletó marrom, evidentemente da casa de um bom alfaiate, mas já usado, datando de cerca de 3 anos e completamente fora de moda. A roupa branca, o comprido lenço de pescoço, tudo lembrava o cavalheiro elegante. Mas a roupa, observada de perto, não estava lá muito limpa e o lenço de pescoço bastante gasto. Suas calças de quadrados assentavam-lhe bem, mas eram demasiado claras e demasiado justas, como não se usam mais atualmente. Da mesma maneira, seu chapéu de feltro branco, malgrado a estação. Em suma, um aspecto ao mesmo tempo decente e de quem estava em dificuldades financeiras. O cavalheiro parecia ser um desses antigos proprietários rurais que floresciam no tempo da servidão. Vivera na sociedade, tivera outrora relações conservadas, talvez até agora, mas pouco a pouco, empobrecido após as dissipações da juventude e a recente abolição da servidão, tornara-se uma espécie de parasita de boa companhia, recebido em casa de seus antigos conhecidos por causa de seu gênio acomodatício e a título de homem decente, que se pode admitir à sua mesa em qualquer ocasião, embora num lugar modesto. Esses parasitas, de gênio afável, que sabem contar uma história, organizar uma partida, detestar as incumbências de que os encarregam, são em geral viúvos ou solteirões. Por vezes têm filhos, sempre educados longe, em casa de alguma tia, a respeito da qual o cavalheiro quase nunca fala quando em boa companhia, como se envergonhasse de tal parentesco. Acaba por se desacostumar de seus filhos, que lhe escrevem de longe em longe, por ocasião de seu aniversário ou do Natal, cartas de felicitações, às quais ele, por vezes, responde. A fisionomia daquele visitante inesperado era mais afável que bonachona, pronta à amabilidade, de acordo com as circunstâncias. Não tinha relógio, mas usava um lorgnão de tartaruga, preso por uma fita preta. O dedo médio de sua mão direita estava ornado com um anel de ouro maciço, com uma opala barata. Ivan Fyodorovich mantinha-se em silêncio, resolvido a não travar conhecimento.
O visitante aguardava, como um parasita que acaba de deixar o quarto que lhe é reservado à hora do chá, para fazer companhia ao dono da casa, mas que se cala, estando este absorvido em suas reflexões, pronto, todavia, a uma amável prosa, contanto que o dono da casa a comece. De repente, seu rosto revelou preocupação. Escuta, disse ele a Ivan Fyodorovitch. Desculpa-me, quero somente lembrar-te. Foste à casa de Smerdyakov a fim de te informares a respeito de Katarina Ivanovna, mas vieste embora sem nada saber. De certo te esqueceste... Ah, sim, disse Ivan preocupado. Esqueci-me. Não importa, aliás, deixemos isso para amanhã. A propósito, disse ele, irritado ao visitante, era eu quem devia ter me lembrado disso ainda há pouco, porque me sentia angustiado a respeito. Bastou que tivesse surgido para que acredite que essa sugestão partiu de ti. Pois bem, não o creio, e o cavalheiro sorriu com um ar amável. A fé não se impõe. Aliás, neste domínio, as provas, mesmo materiais, são ineficazes. Tomé acreditou porque queria acreditar, não por ter visto o Cristo ressuscitado. Assim, os espíritas... Gosto muito deles. Imagina que acreditam servir à fé porque o diabo lhes mostra seus chifres de vez em quando. É uma prova material da existência do outro mundo. O outro mundo demonstrado materialmente. Que ideia! Enfim, isto provaria a existência do diabo, mas não a de Deus. Quero passar para uma sociedade idealista a fim de fazer-lhes oposição. Escuta, disse Ivan Fyodorovitch levantando-se. Creio que estou delirando. Conta o que quiseres, pouco me importa. Não me exasperarás como antes. Somente tenho vergonha. Quero andar pelo quarto. Por vezes deixo de ver-te, de ouvir-te, mas adivinho sempre o que queres dizer, porque sou eu quem fala e não tu. Mas não sei se dormia na derradeira vez ou se te vi realmente. Vou aplicar na minha cabeça um guardanapo molhado. Talvez assim te dissipes. Ivan foi buscar um guardanapo e fez como dizia, depois do que pôs-se a andar para lá e para cá. Causa-me prazer nos tratarmos por tu, disse o visitante. Imbecil! Acreditas que vou tratar-te por vós? Sinto-me disposto, se pelo menos não tivesse dor de cabeça, mas não me venhas com tanta filosofia como na última vez. Se não podes ir-te embora, inventa pelo menos algo de engraçado. Conta-me mexericos, porque não passas de um parasita. Que pesadelo tenaz. Mas não te temo. Acabarei vencendo-te. Não me internarão. Sê charmant, parasita. É meu papel, com efeito. Que sou eu na terra, senão um parasita? A propósito, surpreende-me ouvir-te. Palavra, começas a tomar-me por um ser real e não pelo produto apenas de tua imaginação, como o sustentavas da outra vez. Nem um instante tomo-te por uma realidade, exclamou Ivan com raiva. És uma mentira, um fantasma de meu espírito doente. Mas não sei como desembaraçar-me de ti, vejo que será preciso sofrer algum tempo. És uma alucinação, a encarnação de mim mesmo, de uma parte apenas de mim. De meus pensamentos e de meus sentimentos, mas dos mais vis e dos mais tolos. A este respeito poderias mesmo interessar-me se tivesse tempo para perder contigo. Com licença, vou confundir-te. Ainda há pouco, perto do Lampião, quando deste com Alyosha, gritando-lhe, soubeste-o por ele? Como sabes que ele vem ver-me? Era a meu respeito que falavas. Portanto, acreditaste um instante que eu existo realmente, disse o cavalheiro com um sorriso delicado. Sim, era uma fraqueza, mas não podia acreditar em ti. Talvez te tenha visto somente em sonho e não na realidade, na derradeira vez. E por que foste tão duro com Alyosha? Ele é encantador. Sinto-me culpado para com ele, por causa do Stariets Zosima. Como ousas falar de Alyosha, lacaio? Disse Ivan, rindo. Injurias-me rindo. Bom sinal. Aliás, estás bem mais amável comigo do que da última vez, e compreendo por quê. Essa nobre resolução... Não me fales disto, gritou Ivan furioso. Compreendo. C'est nobre, c'est charmant. Vais amanhã defender teu irmão? Tu te sacrificas? C'est cavaleresque. Cala-te, senão toma cuidado com os pontapés. Em certo sentido, isso me causará prazer.
porque meu objetivo será atingido. Se ages assim, é que crês na minha realidade. Não se trata um fantasma a pontapés. Basta de brincadeiras. Podes injuriar-me, mas vale mais a pena ser um pouco mais delicado, mesmo comigo. Imbecil, lacaio. Que expressões! Injuriando-te, injurio-me. Tu és eu mesmo, mas com outro focinho. Exprimes meus próprios pensamentos. E nada podes dizer de novo. Se nossos pensamentos se encontram, isto me causa honra, disse graciosamente o cavalheiro. Somente tu escolhes meus pensamentos mais estúpidos. És besta e vulgar. És estúpido. Não posso suportar-te. Que fazer? Que fazer? Murmurou Ivan entre dentes. Meu amigo, quero, no entanto, permanecer um cavalheiro e ser tratado como tal, disse o visitante com certo amor próprio, aliás conciliante, bonachão. Sou pobre, mas não direi muito honesto, mas admite-se geralmente como um axioma que sou um anjo decaído. Palavra, não posso imaginar como pude outrora ser um anjo. Se o fui algum dia, foi há tanto tempo que não é um pecado esquecê-lo. Agora atenho-me apenas à minha reputação de homem decente e vivo como posso, esforçando-me por ser agradável. Gosto sinceramente dos homens. Caluniaram-me muito. Quando me transporto aqui para a terra, entre vocês, minha vida toma uma aparência de realidade, e é o que mais me agrada. Porque o fantástico me atormenta como a ti mesmo, de modo que gosto do realismo terrestre. Entre vocês tudo é definido, há fórmulas, geometria. Entre nós só equações indeterminadas. Aqui, passeio, sonho. Gosto de sonhar. Torno-me supersticioso. Não rias, peço-te. A superstição me agrada. Adoto todos os hábitos de vocês. Gosto de ir aos banhos públicos. Imagina, estar na estufa com os comerciantes e os popês. Meu sonho é encarnar-me, mas definitivamente, em algum comerciante obeso e partilhar de todas as suas crenças. Meu ideal é ir à igreja e lá acender uma vela, de todo o coração, palavra. Então meus sofrimentos terão fim. Gosto também dos remédios de vocês. Na primavera havia uma epidemia de varíola. Fui vacinar-me. Se soubesses como estava eu contente. Dei 10 rublos para nossos irmãos eslavos. Não me ouves. Não estás no teu estado normal hoje. O cavalheiro fez uma pausa. Sei que foste ontem consultar aquele médico. Pois bem, como vais? Que te disse ele? Imbecil. Em compensação, tens tanto espírito. Invectivas de novo. Não é por interesse que te perguntava isso. Podes não responder? Eis meus reumatismos que se apoderam de mim de novo. Imbecil. Continuas? Lembro-me ainda de meus reumatismos do ano passado. O diabo com reumatismo? Por que não? Se me encarno, tenho de suportar todas as consequências. Satanás sunet nihil humani a me alienton, puto. Tradução. Sou Satanás e nada do que é humano reputo alheio a mim. Fim da tradução. Como? Como? Satanás sunet nihil humani. Não está mal para o diabo? Sinto-me feliz por ver que afinal te causo satisfação. Isto não aprendeste de mim, disse Ivan surpreso. Isto jamais me ocorreu? É estranho. C'est de nouveau, n'est-ce pas? Tradução. É novidade, não é? Fim da tradução. Desta vez agirei lealmente e te explicarei a coisa. Escuta. Nos sonhos, sobretudo durante os pesadelos que provêm de um desarranjo de estômago ou de outra coisa, o homem tem por vezes visões tão belas, cenas da vida real tão complicadas, atravessa tal sucessão de acontecimentos, de peripécias inesperadas, desde as manifestações mais altas até as menores bagatelas, que, juro-te, o próprio Liev Tolstói não as imaginaria. Entretanto, esses sonhos ocorrem não aos escritores, mas a pessoas comuns, funcionários, jornalistas, popês. Um ministro chegou a confessar-me que suas melhores ideias lhe vinham quando dormia. É o mesmo agora. Digo coisas originais que nunca te vieram ao espírito, como nos pesadelos. Entretanto, não sou senão tua alucinação. Mentes. Teu fim é persuadir-me de que existes, e eis que tu mesmo pretendes ser um sonho.
Meu amigo, escolhi hoje um método particular que te explicarei em seguida. Espera um pouco. Onde estava eu? Ah, sim. Resfriei-me, mas não entre vocês. Lá mesmo. Lá mesmo onde? Dize, pois, demorarás ainda muito tempo? Exclamou Ivan, quase desesperado. Parou, sentou-se sobre o divã, pegou de novo a cabeça entre as mãos. Arrancou o guardanapo molhado e atirou-o fora com despeito. Estás com os nervos doentes, observou o cavalheiro com ar displicente, mas amigável. Estás com raiva de mim porque me resfriei. Entretanto, aconteceu da maneira mais natural. Corria eu para uma festa diplomática em casa de uma grande dama de Petersburgo que manejava a seu gosto os ministros. De casaca, gravata branca, enluvado, no entanto, estava ainda Deus sabe onde, e para chegar à terra era preciso transpor o espaço. De certo, não é senão um instante, mas a luz do sol leva 8 minutos, e imagina, de casaca e de colete aberto. Os espíritos não gelam, mas quando me encarnei, em suma, agi descuidadamente e aventurei-me. No espaço, no éter, na água, faz um frio, nem se pode mesmo chamar isso de frio, imagina, 150 graus abaixo de zero. Conhece-se a brincadeira de jovens aldeãs. Quando gela a 30 graus, propõe a algum simplório lamber um machado. A língua gela instantaneamente, o simplório arranca a pele e são apenas 30 graus. A 150 graus, bastaria, penso, tocar um machado com um dedo para que este desapareça. Se pelo menos houvesse um machado no espaço. Mas será possível? Interrompeu distraidamente Ivan Fyodorovich. Lutava com todas as suas forças para resistir ao delírio e não afundar na loucura. Um machado? Repetiu o visitante com surpresa. Mas sim, que será feito dele lá? Exclamou Ivan com uma obstinação colérica. Um machado no espaço? Quelle ideia! Se encontrar bem longe da Terra, penso que se porá a girar em torno, sem saber porquê, à maneira de um satélite. Os astrônomos calcularão quando se levantará e quando se porá. Gatsuk poloá no seu almanaque. Eis tudo. És estúpido, horrivelmente estúpido. Prega mentiras mais espirituosas ou não te darei ouvidos. Queres convencer-me pelo realismo de teus processos, persuadir-me de tua existência? Ah, não creio nela. Mas não estou mentindo, tudo isso é verdade. Infelizmente, a verdade quase nunca é espirituosa. Vejo que esperas de mim algo de grande, talvez de belo. É lamentável, porque só dou o que posso. Não me venhas com filosofia, pedaço de asno. Como posso eu filosofar quando estou com todo o lado direito paralisado, obrigando-me a gemer? Consultei a faculdade. Sabem diagnosticar maravilhosamente, explicam-nos a doença, mas são incapazes de curar. Havia lá um estudante entusiasta. Se o senhor morrer, dizia ele, conhecerá exatamente a natureza de seu mal. Tem a mania de dirigir-nos a especialistas. Nós nos limitamos a diagnosticar. Vá ver fulano, ele o curará. Não se encontra mais absolutamente o médico à moda antiga, que tratava todas as doenças. Agora só há especialistas que fazem publicidade. Para uma doença do nariz, enviam a gente a Paris, ao consultório de um especialista europeu. Ele examina o nariz da gente. Não posso, diz ele, curar, senão a narina direita, porque não trato as narinas esquerdas, não é minha especialidade. Vá a Viena, há lá um especialista para as narinas esquerdas. Que fazer? Recorri aos remédios de curandeiras. Um médico alemão aconselhou-me que esfregasse no corpo, após o banho, mel e sal. Fui aos banhos só por prazer e me besuntei em pura perda. Em desespero de causa, escrevi ao conde Matei, de Milão. Enviou-me um livro e umas bolinhas. Que Deus lhe perdoe. Imagina que o extrato de malte de Roff curou-me. Tinha-o comprado por acaso. Tomei 1,5 frascos e tudo desapareceu radicalmente. Estava resolvido a publicar uma declaração nos jornais, porque a gratidão falava dentro de mim, mas foi outra história. Nenhuma redação a aceitou. É demasiado reacionária, dizem. Ninguém acreditará nisso. Le diable n'existe point. Publique isto anonimamente. Mas de que vale uma declaração anônima? Brinquei com os redatores. Ser reacionário, dizia-lhes, é crer em Deus em nossa época. Mas eu sou o diabo. De certo, toda a gente crê no diabo. Contudo, é impossível.
Poderia isso prejudicar o nosso programa? Talvez, sob uma forma humorística. Mas então, pensei, não seria espirituoso. E minha declaração não apareceu. Isto ficou me pesando no coração. Os melhores sentimentos, tais como a gratidão, estão formalmente proibidos para mim por causa de minha posição social. Voltas a cair na filosofia? Disse Ivan, de dentes cerrados. Deus me livre, mas a gente não pode impedir-se de queixar-se por vezes. Sou caluniado. Tu me tratas a todo momento de imbecil. Vê-se bem que és um homem jovem. Meu amigo, só há o espírito. Recebi da natureza um coração bom e alegre, também